No ar, podcast alternativo. A cada episódio, uma verdadeira imersão musical e cultural. Apresentação: Giancarlo FRC. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Alternativo. Hoje o nosso convidado é bem complicado de definir. Edu K, um cara que sempre foi à frente do seu tempo, irreverente com suas ideias e atitudes. A definição é não ter definição. Posso pincelar aqui algumas coisas. Ele é guitarrista, músico, vocalista da banda The Fala, produtor musical e produziu artistas como Detonautas, Mundo Livre, Pavilhão 9, entre muitos outros. E é claro, pai da Amanda e da Popozuda. Edu K, primeiramente eu gostaria de te agradecer a participação aqui no Alternativo. Valeu, seja mano. bem-vindo. Agradeço o convite também. É isso aí. Edu, um trocadilho, né? Eu amo você, cara. Eu falo no show que eu não gosto mais de cantar essa letra. Porque, não é uma época de desamor, né? Agora é época de amor. Mas a gente era pós-punk, metido a besta. Essa letra não é minha, né? Aliás, Sim. Essa música é do Urubu Rei, né? Uma banda do Miranda. Que os guris participavam, né? A Biba, o Castor, o Flu. Sim. E aí acabou, o The Fala herdou e acabou ficando conhecido com o The Fala. Mas não é nem do The Fala essa música, é uma comédia. E é uma música, assim, impressionante. Olha uma informação inédita aqui, porque a gente pesquisa tantas vezes que não sabe, né? Isso aí é uma coisa que muita gente não sabe. Muito... Né, o Urubu Rei era uma banda conhecida localmente, e o Miranda acabou depois ficando conhecido nacionalmente, mas a banda, infelizmente, não é conhecida nacionalmente. E é uma baita banda. Sim, a Urubu precursora de muita coisa. Assim. Sim, né? É aquela história, né? Do punk lá, tem toda a história do punk, mas antes do punk tinha toda a cena. Lou Reed, o próprio Velvet, que a gente estava falando, faz parte desse movimento. Mesma coisa o Urubu Rei, o Tara na Tiriça e o movimento rock gaúcho, inclusive, né? O Tara na Tiriça foi a primeira banda do Miranda, né? Sim. E o Truda, Marcelo Truda, já estava desde o início. O Castor era o baterista do Tara, que hoje toca no The Fala e tal. O Castor foi batera? Ele foi também, ele tocava também numa banda chamada Caminhão Honesto, que era bizarro. Nome é que nessa cena inicial ali, todo mundo tocava com todo mundo, né? Sim. E os shows também, o público era as bandas. É que nem a cena que a gente tem hoje, né? Aqui em Porto Alegre, bem legal, assim, mais centrada na Cidade Baixa. Sim. Um monte de banda e os músicos vão no show, todo mundo toca com todo mundo. Bem parecida, aliás, essa cena atual. Pô, interessante, até vamos dar depois essa pincelada na cena atual. E me diz uma coisa, vamos dar aquela retrospectiva. Reza a lenda aí que você quis ser artista, se esse é o termo correto, né? Assistindo James Brown na TV. Verdade isso? É isso mesmo? Na verdade, eu não sabia nem o que era artista e tal, só via aquela coisa, né, xamânica do James Brown. Mas teve outras coisas também. Teve o nosso querido... Ney Matogrosso, né? Na época do Secos e Molhados. Né? Teve o John Travolta em Balo Sábado da Noite. É porque eu morava em São Paulo, né? Meus pais moravam lá e tal. E aí tinha todo acesso a essas coisas, cinema, música e tal, não sei o quê. Eles gostavam bastante de música também. Então isso tudo foi uma influência, assim, né? Sim. E eu gostava desse lado mais do show, assim, né? De fazer as roupas. Desde pequeno eu já fazia umas roupas, tipo, fantasias e não sei o quê, pro colégio. Sim. Então sempre foi esse lado que me atraiu bastante. E o negócio de James Brown vi na TV um dia, eu falei, meu Deus, o que é isso e tal. Eu nem me liguei na música, na verdade, me liguei mais na figura dele, né? Música mesmo eu fui começar a me ligar, porque eu ia pro colégio a pé, eu morava na Vila Olímpia, em São Paulo. Sim. E aí atravessava, assim, na frente de uma padaria, e na padaria tocava, era a rádio, tocava aquele soft rock da época, Elton John, Queen, essas coisas assim, e eu comecei, isso é legal e tal. E aí depois, né, quando saiu, como a voz já dizia, do Raul, aí me pegou. E daí pra frente comecei a me interessar por música, né? Meu primo também, que morava inclusive do outro lado da rua aqui, né? Naqueles blocos aqui baixinhos, a gente tá na Zona Sul aqui. Ele tinha uma coleção de discos enorme e tal, aí eu comecei a ouvir som e tal, depois conheci Sex Pistols e tudo mais. Aí foi, né? Então, assim, você morou em São Paulo, né? E passou grande parte ali da infância, logo depois foi pra Foz, e aí no início da adolescência volta para Porto Alegre. Todas essas mudanças, né? Que creio eu foi o trabalho do teu pai que fez acontecer essas mudanças, né? Então, desde criança aí no início da adolescência, como foi assim? Então, meio que repetindo um pouco do que tu falasse, assim, aí chegou no Sex Pistols,
E aí você já chegou na... E chegou no Sex Pistols do outro lado da rua aqui, isso que é mais legal ainda. É que meus pais moram ali hoje, né, no apartamento onde o meu primo tinha todos esses discos e tal. E, foi uma baita escola. Sim. O meu primo, o apelido dele é Lili, né? Ele era uma família grande, tinha vários filhos e tal, adorava ir ali. E ele foi um dos primeiros bateristas, aliás, o primeiro baterista de uma banda que acabou virando Cheiro de Vida, que é uma banda progressiva de Porto Alegre, conhecidíssima. Martal tocou... vários músicos dessa banda acabaram tocando no Rio com vários, tipo, com Gal, com Betânia, todas essas galera assim olha e tal. só, cara. E o meu primo foi foi o primeiro baterista, então eu conheci todo esse pessoal aqui, aí via eles tocando e tal, e foi uma baita influência, né? E a tua família era bem cultural, Sim. Edu, tipo, escutava música em teatros, porque a gente sabe, né? Brasil, terceiro mundo, não é todo mundo. Às vezes os pais estão preocupados, infelizmente, o nosso país tem essa questão social ali, trabalhar, ir para casa e, claro, pagar os estudos, né? Nem toda a família tem essa questão, assim, de ir num teatro, num show, ter discos. E a tua família tinha esse lance cultural, assim? O pai, por exemplo, ele, quando ele era jovem e tal, com um primo dele, ele queria ir para New Orleans, virar trompetista, umas Que coisas legal, assim. meu. Sempre gostou de jazz, né? Gostava Sério? bastante Teu pai é muito de legal. Beatles, Bill Haley, essas coisas todas. Sim. Então eu tive essa influência. E a mãe sempre foi muito ligada a teatro, performance, dança, música. E a gente mudou para São Paulo quando, acho que foi em, sei lá, deixa eu ver, 68, 69. A gente foi em 1970 para São Paulo e fiz 3 anos lá. Sim. Então tava uma efervescência cultural muito forte lá. Por exemplo, na questão de espetáculo, dança, performance, tinha o Dizzy Croquettes, do Lane Dale, que era um coreógrafo americano que estava morando no Brasil. E tinha toda uma coisa já quase drag, assim, né? Sim. Aí tinha todos os teatros, shows. A mãe, por exemplo, a mãe foi no lançamento do Fruto Proibido da Italia. E eu ia junto de tarde quando eles iam comprar os ingressos. Então eu via toda essa efervescência. Que legal. Eu fui, por exemplo, no teatro... Como é que é o nome? Hoje é o Café Piu Piu, né? Lá no Bexiga. Mas era o Teatro de Arena, onde o Secos e Molhados lançou o disco lá. E aí eles estavam comprando ingresso, eu corri, entrei assim, e era um palco circular, dos dois lados tinha palco, e tinha um monte de coisa, caveira, não sei o quê. Eles influenciaram o Kiss, né, também bastante. Sim, essa história então eu vi clássica, tudo aquilo, né? E falei, uau, aquilo me pegou assim, né? Então eu já gostava do Ney, né, desde o início por causa disso. Antes até da música. E a mãe é bastante teatro, cinema, tudo e tal. Então eu fui sendo exposto a essas coisas todas. Por exemplo, quando eles foram comprar um ingresso para ver o Embalo Sábado à Noite, tinha aquele display, né, de papel, aquela coisa, eu já vi aquilo e falei, meu Deus, isso é muito para mim. E sempre teve muita música lá em casa. MPB, jazz, um pouco de rock e tal, vinil bastante, né? Então assim, por causa do pai eu conheci Miles Davis, né? E por causa da mãe, Gal e Bethânia, Caetano, essas coisas todas desde pequenininho, assim. Mas no início eu não gostava muito de música, depois que eu fui gostando e tal, e aí fui juntando essas memórias, olha só, eu já tinha toda essa influência, né? E a mãe sempre gostou muito de arte e tal, o pai também, mas principalmente a mãe, acho que eles me incentivaram bastante quando eles viram que eu tinha essa tendência. Dom, né? Eles nunca me podaram, eles sempre me apoiaram, nunca... Assim, eles tentaram fazer que pelo menos eu acabasse o primeiro grau, que eu não acabei, by the way, né? Eu entrei no segundo grau, fiz o primeiro... Eu estudava no Glória aqui, inclusive, aqui pertinho. Sim. E aí eu rodei de ano no primeiro e no segundo grau, porque eu já estava fazendo show, já saía à noite, já não estava mais muito na pilha do estudo, essa coisa toda. Além disso, fui expulso também, porque eu não usava uniforme. Ficava dormindo no banco, que tinha uma praça que tinha na frente do colégio, aí eles falaram, não dá mais. Me expulsaram, eu falei pra minha mãe, não vou mais estudar, porque o pai estava trabalhando no Iraque nessa época. Meu pai é nômade, né? Ele é bem nômade, assim. Meu Deus. Inclusive tem uma música do Louis Armstrong com o Dave Brubeck, que é nômade, que é o tema dele. Então eu também tenho esse sangue meio cigano. E legal. O pai trabalhou em várias empresas e tal. Ele trabalhou na Itaipu, por isso que eu morava em Foz. E ele trabalhou no Iraque, na época lá que eles estavam construindo uma estrada de ferro que o Saddam estava sempre bombardeando e tal. Meu Deus. E aí, nesse período, era o auge, né? Assim, 83, 84, os anos 80 e tal, não sei o quê. E aí eu vim para Porto nessa época, né? E aí... Quando eu fui expulso, falei, não vou mais estudar, vou me dedicar à música. Ela falou, bom, depois tu te acerta com teu pai. Quando ele chegou, tava com o cabelo laranja, brinco na orelha, ele falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas ele foi no embalo também, né? Porque ele também tinha um pouco dessa veia mais artística. Assim. Sim, ele era bem cultural e ele entendeu, acho que
porque a vida é viver também, É né? que não é fácil ser pai e mãe de artista underground, né? Imagina, Tipo assim, a grana, deve ser. saúde mental, tudo é complicado, Tudo né? bem complicado. Mas eles sempre me apoiaram muito, assim, me apoiam até hoje, na verdade. E a questão da época que tu decidiu, assim, foi em Foz ou já foi em Porto que tu disse, ó pai, é o seguinte, eu quero tocar guitarra, eu quero uma guitarra, meio que tu intimou ele, e aí ele, muito caro. Aí ele foi jogar golfe, algum esporte, tava jogando, a Foi em bolinha Foz. cai do outro lado do muro, e aí tinha uma guitarra lá, aí Isso. os deuses estavam apontando pra ti. Nessa época, os meus santos padroeiros ainda não eram os Ramones de Júpiter Maçã, mas alguém lá em cima estava de olho, porque, na verdade, assim, o pai até se dispôs a comprar uma guitarra, tanto que a gente foi para Maringá, a gente foi para Maringá depois e comprou uma Giannini maravilhosa, que eu tive até um certo tempo, mas nesse dia foi incrível, assim, porque ele foi pegar a bolinha, viu a guitarra e era uma guitarra feita em casa, muito tosca, assim, mas foi onde eu comecei, né, levou para casa e tal, e aí foi indo, e foi muito, muito engraçado, né, o cara tinha achar uma 10 guitarra. anos por aí, tu já tinha? Mais ou menos, talvez uns 9. Já tava assim. na veia, né? Porque assim, em Foz tinha gente do mundo inteiro. Sim. Então eu conheci um cara que é o Gustavo Aguirre, o X, que já tocou com a Cachorro Grande. Ele foi guitarrista de uma grande banda aqui de Porto Alegre, a Justa Causa. Justa Causa. Aquela banda do Ratão, do X, do Da Dolls, do Gugu, que foi uma banda que foi bem grande aqui, né? Em Porto Alegre, na região e tal. Só que eu que trouxe ele para Porto Alegre. Sim. Porque a gente se conheceu lá, a gente começou a tocar lá juntos e tal. Quando a banda começou a andar, porque no início a banda era assim, era 3 caras tocando guitarra, com os alto-falantes esfaqueados, que nem o... Verdade distorção. A verdade distorção. Tu bem sabe como é que é, tipo o Kinks, né? E um cara tocando pandeiro tudo fora do tempo e tal. Aí quando eles arranjaram um baterista, eu vim morar aqui. Aí eu, puta que merda. Aí assim, eu falei, mãe, dá pra gente levar ele? Vamos lá falar com a mãe dele. Aí ele falou, mãe, leva o guri, leva. E ele veio morar aqui. E aí a gente tinha uma banda lá que chamava Fluxo de Energia, que já era meio new wave, assim, já tinha essa coisa meio new wave, meio pós-punk, que a gente curtia. Porque lá a gente tinha acesso a discos e TV do Paraguai, né? Sim. Então a gente tinha um monte de coisa, The Clash, Blonde, a gente já tava bem adiantado, né? Legal. E aí quando eu vim pra cá, eu falei, a gente trouxe ele, e aí começou a banda aqui, virou Banda Fluxo. E aí eu comecei a conhecer a cena daqui, com Miranda, o Tchê, Luiz Henrique Gomes, os Birks, né, o Alemão e o Marcelo. E aí conheci a banda Prisão de Ventre, que era a banda deles. E comecei a ir no B52, comecei a ir no Scalp, que era um cabeleireiro que tinha ali subindo a Ramiro, que era um centro de super cultural. O Ocidente também. O Ocidente sempre teve. E aí foi isso. E aí virou a banda Fluxo. E essa banda que acabou virando o The Fala, porque quem acabou tocando na banda Fluxo? O Carlo no baixo e a Biba na bateria. Que foi guitarrista da Graforreia, né? O Carlo é guitarrista da Graforreia. É o Pianta, né? É o Pianta, E foi muitos anos baixista do The Fala, né? Sim. Só que ele saiu antes de gravar o primeiro disco. Ele gravou só a coletânea, né? O Rio Grande do Sul. Então muita gente às vezes nem sabe que ele foi da banda, assim. Né? Mas nessa primeira formação, então, que onde era de Fluxo para The Fala, não era a formação clássica, mas foi a formação... A original, né? A original que aconteceu gravou foi que... 2 singles, 2 demos pro Rock Rio Grande do Sul antes. Assim, a gente gravou 2 demos, né? E acabou gravando o Rio Grande do Sul. E depois ele saiu da banda. E até eu saí da banda. Isso é uma coisa que a Biba me disse esses tempos. E aí eu voltei porque eu vi que ela tava tocando o Castor e o Flu, porque era a minha banda, assim, ideal, né? Porque eu era muito fã da Urubu Rei. Eu ia nos ensaios da casa do Miranda e tal. E aí eu falei, meu Deus, essa banda é maravilhosa, assim. E o mais curioso é o seguinte, né? O Castor, ele é baterista, mas na Urubu Rei ele foi pra guitarra. E a Biba recém tinha começado a tocar, né? E o Flu tava no baixo e tal. E era incrível já. Eles tocavam que nem eles tocam hoje. Lá naquela época, a Biba parece que ela sempre tocou do jeito que ela toca hoje. Tipo assim, ela sempre foi foda demais. Sim, incrível. E eles também. E o Castor é um guitarrista diferente, né? Porque ele é batera e tal. Então ele tem uma coisa mais percussiva. Eu também sou um guitarrista bem percussivo, né? Assim, a gente influência de Gang of Four, essas bandas mais tribais, mesmo na batida da Biba. Então isso forjou. E a gente, O que aconteceu? Quando a Fluxo virou o The Fala,
Na verdade, a Flux continuou, né? A gente que saiu da Flux. Porque a gente queria ser fazer um som mais pós-punk, mais gótico, com influência de Bauhaus, The Cure, Siouxsie, essas coisas todas, né? E a Flux continuou sendo uma banda new wave, assim, bem pop, assim. Sim, sim. E a gente não queria mais, a gente tirava sarro do X, que essas letras não dá mais pra cantar. E a gente foi pra esse lado mais dark da coisa, né? E assim começou o The Fala, né? E tinha muita influência de prog também, de Yes, King Crimson, Genesis, né? Inclusive nas baterias. A Biba sempre fez batidas com tempos estranhos e tal, assim, diferentes. Estranhos não, né? Estranhos pra nós que somos leigo, mas pra ela, né? Tempos quebrados, tem essas coisas todas. Ela estuda mesmo, né? Ela sempre estudou, ela é bem CDF, assim. Mas também não é só estudo, é uma coisa dela, assim, um flow dela, né? Assim, é muito legal. E tanto que ela tem a Batucas hoje, que é uma escola maravilhosa de bateria, né? E tal. E então, esse foi a gênese do The Fala, né? E aí, depois, quando os guris vieram, a gente tava com um contrato assinado para gravar o primeiro disco, mas o Carlos saiu antes. Eu era assim, um adolescente, pós-adolescente muito complicado, assim, mas difícil. Isso já passando da coletânea daí, já passou depois os da festivais ali, depois a coletânea. Eu era bem complicado, assim, na verdade. E aí o cara falou, mano, não aguento mais. E aí, né, começou esse The Fala, que é o clássico, uns 4, né? Mas aquela época, né, Edu, era uma época sem internet, sem essas coisas que é bom, mas é ruim. Tem o bônus e o ônus. A gente era da rua, né? Porque na rua Total, a gente se divertia, andava de skate, a gente jogava bola, a gente tocava, tava a Osvaldo ali, que era aquilo, era muito, só quem viveu, né? Porque eu acho que é uma cena... Osvaldo não uma cena... Era todo mundo misturado, né? Assim, uma cena... antes disso e depois, tem assim, o mundo antes e depois do Osvaldo é um mundo segregado, é um mundo sectário, assim, eu só ouço esse tipo de música, eu só ando não sei o quê. A Osvaldo era totalmente diferente, era todo mundo junto, tinha tudo que era tipo de tribo, tudo que era tipo de som, e a gente acreditou que o futuro ia ser assim, mas infelizmente não foi. O futuro é o passado, é como as coisas eram antigamente, entendeu? Cada vez mais. Talvez volte, né? E você, assim, se considera, com tantas essas mudanças, mais gaúcho, mais porto-alegrense, ou um cidadão do mundo mesmo? Ou eu dei rótulos, né? Mas... Enfim, assim, eu sempre me considerei um cidadão do mundo, mas a minha proximidade com Porto Alegre nos últimos anos, especialmente com o rock gaúcho, que hoje eu digo, eu faço parte do rock gaúcho, daqui a pouco vai vir alguém pegar a revista Bis ou algum jornal, olha aqui, tô dizendo que o rock gaúcho não existe. E é verdade, assim, eu sempre fui muito antagônico com as coisas e não queria ficar preso em algum tipo de rótulo, né? Mas também, assim, a gente no início não fazia muito parte assim, né? A gente era uma banda diferente, não era uma banda tão sessentista, também não era tão bem aceito na cidade, na cena. Assim, muita gente, né, claro, acolheu a gente, mas em geral, o público e tal, então tinha um certo ranço da minha parte. Mas aí eu fiquei muito tempo aqui, nesses últimos anos, por causa da pandemia e tal, meus pais, eu fiquei aqui, né, do outro lado da rua, cuidando deles e tal. E aí comecei a entender esse legado todo e abraçar, e hoje, totalmente faz parte, sou amigo de todo mundo, me dou bem com todo mundo, e é muito legal isso, porque tem essa coisa daqui, né, mas em termos de estilo, de estética, de som, tudo, a gente era muito alienígena, né, pra Porto Alegre, assim. Até Ipanema, no início, relutou um pouco, assim. Depois, claro, abraçaram a gente, mas teve que vir as bandas de fora, Legião, Capital, Paralamas, e dizendo, a gente adora The Fala e tal, e aí foi que a galera do Rio, né? Também, né? E foi muito legal, porque em Foz também eu cresci com essa primeira explosão do rock, né? Primeira não, porque teve anos 60, mas a primeira grande explosão pop do rock foi do Rio dos anos 80. A gente tava ligadíssimo no que acontecia lá, né? E aí depois fiquei amigo de toda essa galera e tocava junto e tal. Foi muito legal, assim, esse processo. Olha, demais, né, cara? E aquela velha clássica, né, que tu comentou um pouco aí, deu uma pincelada, né, que reza a lenda lá. Reza a lenda não, é um fato, né, porque já tem diversos documentários e tal que estava o Gervásio, o Miranda e tu, né, numa loja de disco e grudaram o mesmo disco. Que disco foi esse que vocês pegaram e fizeram uma grande amizade ali? Era um disco de uma banda chamada Madness, né? Uma banda de Tone, Ska e tal, que eu curtia bastante. Sim. E essa loja é mítica, né? É uma loja que chamava Free Discos, era embaixo do viaduto da Borges. Na Borges. Do lado direito de quem tá indo pro centro. E o dono era um cara muito engraçado, assim, ele era um cara folgado pra caramba, ele tirava onda da gente, porque assim, Porto Alegre, o que tinha de rock nesse início dos anos 80 aí era uma galera mais metaleira, assim, tipo, tinha o Leviatã,
tinha Astaroth, que inclusive o Fornazzo tocava no Astaroth, depois tocou com a gente. Então a gente ia lá, assim, bem Duran Duran, aquele visual New Romantic, eles tiravam onda Que na nossa legal. cara. E tinha bastante discos importados, assim, umas coisas perdidas ali e tal. E eu já era muito ligado em tudo. Aí quando eu vi esse disco, eu falei, vou levar agora e tal. E os guris também estavam interessados, o Gervásio e o Miranda. E aí que o Miranda já conhecia o Gervásio, mas ele não tinha escutado os Replicantes ainda. Sim. Replicantes era uma banda que assim estava começando, eles estavam na garagem do Gervásio, era todo mundo ligado num amplificador só, ninguém sabia tocar nada e era maravilhoso. Né? Aí até é engraçado que o Miranda falou assim, mas essa tua banda aí é o Vander que tá cantando, mas como é que botaram um hippie pra ser punk na banda? O Vander era cabeludão, inclusive até refletindo a própria história do John Lydon, porque o John Lydon gostava de prog, Van der Graaf Generator e tal. Aquela camisa I Hate Pink Floyd é mentira, só pra causar, né? Ele era cabeludão, né? Aí que ele virou o Johnny Rotten depois, a mesma história do Vander, assim. E aí a gente foi nesse ensaio e falei, mas que incrível, né? E depois fui no ensaio do Miranda e tal, da Blue Rei também. E aí comecei a me entrosar com essa galera. Inclusive eu fui no primeiro show dos Replicantes no Ocidente. A galera levou ovo, alface, tomate pra jogar neles. Foi muito engraçado. Sério? Assim, Mas agora nos 40 vai, né? Vamos tem que ir, mas eu não sei se eu não tenho show no dia. Eu acho que eu tenho show nesse dia. Não é? Que dia que é? Vai ser 16 ou 15. Eu sei que o Cláudio me mandou 16 de agosto? o nomezinho na lista 16 lá. de agosto? Dia 16 de agosto eu tenho um evento, inclusive, que eu tenho um grupo de burlesco, né? Com a minha namorada Júlia e as outras gurias e tal. A Manu e a Ali, que a gente vai iniciar um novo espetáculo que chama Burla Las Vegas. Que demais, aqui na Cidade Baixa, como é que é o nome? Agora me deu um branco, mas depois eu me lembro. Eu tô nessa também, às vezes eu tô dá um branco. E é legal ali que a gente é um evento com coreografia, dança, striptease, tudo no burlesco e tal. E eu tenho eu faço drag também. E o nome da minha drag é Caótica, né? Com K, eu vi os vídeos, é muito legal. E aí, agora, nessa nova fase, eu vou fazer lip sync só de rock e só de cantores. Então, eu vou começar, inclusive, com pegada The nos Runaways, 60, assim. tudo. Vai ser demais isso. Vai ser um super show. Dos anos 70 a Taylor Swift e tudo mais. Vai ser um super show. Mas aí... Todo mês tem na Pinacoteca, lembrei. A Pinacoteca. E a gente vai estrear lá e tal. Então, nesse dia, tomara que não seja no mesmo dia, que eles tiveram que trocar a data também. Trocar por causa do que aconteceu no estado, né? E essa história aí de você ter mais disco que amigos, eu acho que isso aí já passou, né? Acho que hoje tu tem mais amigos, né, Edu? Porque essa pergunta te foi feita um tempo atrás, acho que pela revista Bis, talvez. É que mais disco que amigos é um blog, né? Bem legal até. Sim. Mas, cara, eu sempre tive mais amigos do que discos. Mas ao mesmo tempo que também... É infinito, né, também. Mas ao mesmo tempo também sempre fui bem lobo solitário, assim, né, em geral. Sim, a gente... Hoje menos, assim. Hoje mais em contato com a galera e tal, viajando bastante, encontrando... A gente encontra toda hora a galera na estrada. O Jax da Rosa, o pessoal da Maria do Relento, eu viajo direto com eles. Todo mundo, o Carlinhos da BD... O Carlinhos é fera, né? Um queridão nosso também, assim, que a gente se aproximou muito mais agora, o James da Tequila, que é um baita. O Duda também. Pessoal, mesmo a Forré e tal. Assim, é legal, porque eu sou amigo de todo mundo, assim, dessa galera, tá? E amigo de muitos anos, né? Assim, de várias aventuras, várias histórias e tal. E Replicantes também. Então é legal, porque... onde a gente vai, a gente acaba esbarrando neles, né? Assim. Falar em Gervásio, ele tá agora na bateria de novo, né? E nesse super show deles aí, ele grudou a bateria e vocal, o Vander ali fazendo umas performances. Eu acho que coisa no eu acho que nesse show aí vai estar todo mundo, né? Vai estar demais. No show do Opinião, mas a formação, né, que acabou sendo a formação mais conhecida dos Replicantes continua, né? Com o Kleber na bateria e tal. E a Júlia detonando. A Júlia é maravilhosa. Júlia é demais, né? A Júlia eu conheci quando ela tinha meio metro de altura. Assim. Ela já aloprava que nem ela alopra hoje. Assim, eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas troco uma ideia assim por internet e ela provavelmente vai vir aqui. Júlia, e é muito legal que a Júlia também ela deu uma atualizada assim, nas letras dos Replicantes. Né? Uma coisa que a gente vive num mundo diferente, né, do que era antes. Assim. Um mundo menos misógino, um mundo mais pró-garotas. E ela pegou e mudou tudo isso. Eu acho muito legal, assim. E eu tenho uma história longa com o Ocidente também, né? Sim. Desde que eu comecei aí, assim, em 83, em seguida eu virei DJ do Ocidente e tal, e tava sempre lá, socado lá, e a Júlia faz parte dessa história. Música Bergamotas dela lá, com Repli é demais, né? A Júlia é fera, meu. Júlia, você está convidada, hein?
voltando um pouquinho ali, vamos fazer aquela retrospectiva. A tua liberdade, né, o teu estilo sempre fez parte, né? E isso vai reverberar, então, no teu som, né? Na textura do teu som. E lá em 87, no Papa Party, pelo selo Plug, em 88, Is Fucking Bird Death. Como é que foi, né? Num período aí, Brasil pós-ditadura, mas ainda sem eleições, assim, diretas. Sim. Foi complicado. Assim, tinha os caras na porta, toda aquela história sinistra. A gente pegou aqui no Oswaldo, né? A ditadura ainda, e tomava traque toda hora, tomava Sério? pau, sim. Ainda chegou a pegar isso, mas assim, Chegou. eu não tava tão conectado politicamente nessa época, assim, de prestar atenção, saber. Tava vivendo a minha vida lá louca, e não Sim. importa que tipo de coisa estivesse acontecendo, ia fazer igual. Super entendo. E também causava esse tipo de, até perseguição, às vezes, assim, né? Porque eu sempre usei saia, maiô, me maquiei, salto alto, essas coisas todas. E aí tinha, Porto Alegre era casca grossa nessa época, né? É porque era meio. Porto Alegre é meio provinciano às vezes, né? Porque tudo isso já acontecia e é em uma todas as terra, partes assim, do mundo, né? classicamente do machão, né? É. Assim, hoje mudou bastante, sim. Graças também às novas gerações, às gurias também que fazem movimento, graças à minha própria figura e tal. Sim, Mas não só demais, isso, né? cara. Era um país super em transição, Sim. assim, que ninguém sabia direito o que ia acontecer e tal. E tinha, realmente, por exemplo, tu ia fazer um show, tu corria risco, né, de tomar traque, tomar porrada, quer dizer, a galera não curtia muito essa coisa mais libertária do rock e tal, não sei o quê. Mas, assim, passamos por isso de boa, estamos aí, vivo e tal, e para poder ver esse mundo hoje que é um pouco melhor, né, assim, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né. Que engraçado, né? Parece que às vezes o Brasil puxa o freio de mão e enquanto o mundo todo, o rock enche a arena, e não só o rock, né? Porque não podemos também dizer que o rock é o rock, mas o Brasil meio que puxa o freio de mão e dá uma retroativa, É que eu acho que dá uma... o Brasil, assim, é muito popular, assim, as coisas, né? Então, tipo assim, o rock já foi esse som popular nos anos 80 e tal. Depois teve ali a época do Miranda com os Titãs, o Banguela e o Banguela e o Excelente. Pô, daí estourou. Banguela, Excelente, MTV, Miranda e Titãs, foi em 93. Foi justamente na época que o The Fall acabou, né? Esse é o problema. A gente foi super ponta de lança nessa movimentação toda. Sim, aí chegou em 93, que era a hora de colher os louros, cada um foi pra um lado e deu, né? Sabe que eu tenho uma história que eu conheci o Miranda através do irmão dele, que ele vendia roupas, e daí eu tinha uma eu tinha uma lojinha assim e tal, daí eu falei, Leco, né, se eu não me engano. Acho que é Leco, faz tempo, aí a gente conversando e tal, ele, sou irmão do Miranda, e eu, capaz, cara, marca um encontro e daí... E tu já tinha um lance de banda sempre, assim, tu sempre curtiu o som? Sempre curti. E tu toca o quê? Eu tocava bateria, né? Tocava bateria e agora eu faço umas guitarrinhas de hobby, né? E aí eu consegui marcar um encontro lá perto da 24, lá, que ele tava por lá, e a gente tomou um café e ele ficou falando dos Raimundos e tal. Eu fui só dar um abraço nele, assim, e ele com aquele jeitão, assim, caminhando. Quem assim. entregou a fita dos Raimundos pro Miranda fui eu. Olha aí, fechou a história. Porque eu tava na Galeria do Rock e o Fred, né, que é a bateria dos Raimundos, chegou e falou, cara, tu precisa ouvir a minha banda e tal. Eu falei, que legal. Eu olhei assim, falei, comecei a olhar as letras, eu falei, que banda é essa? Aí, ouvi, falei, meu Deus, isso aqui é sucesso, certo? Daí explodiu, né? Só que aí o The Fala ajudou a construir o foguete, mas não foi pra Lua junto, né? Porque a banda acabou, porque eu fui morar em São Paulo em 93, né? Sim. Aí eu fui pra outro caminho, música eletrônica, comecei a produzir música eletrônica e tal. Né? E trabalhei com o Dudu Marotti também, que é um cara incrível, assim, trabalhava com publicidade com ele. Ele produziu o Skank, produziu o Pato Fu, produziu Jota Quest, tudo que tu imaginar. E sempre com esse viés eletrônico, né? Sim. E era uma coisa que eu sempre gostava, porque quando eu vinha de férias para Porto, principalmente final de ano e tal, não sei o quê, tinha um vizinho na frente da casa da minha avó, que é na Medianeira ali, que ele tinha Tomita, Kraftwerk, Jorge Moroder, e aí eu comecei a ouvir essas coisas, eu falei, aquela coisa da música eletrônica, sim, né? Vem na época do estouro mesmo. Né? Quando veio o synth pop ali no início dos anos 80, eu já estava preparado para aquilo. Sim. E sempre curti isso aí. E também o hip hop, né? Porque aqui no demais, Brasil, eles pegavam os bolachões, né, de 12-20, que é aquele compactão gigante, e tocavam o lado B, que era o instrumental, e faziam um rap em cima. Aí chegava na rádio, tinha um rap do Natal, rap da Paz, não sei o quê, em cima das bases do Curtis Blow, não sei o quê, e eu comecei a me ligar nessa música. E isso norteou totalmente, assim, o soul e a black music nortearam tudo que eu fiz. Mas claro que, né, o rock é música negra também, né? Sim, o rock é a original também, música negra, entendeu? Então, tipo... misturada. E aí é isso, tipo...
às vezes o The Fala foi julgado por isso, mas, cara, música negra é a base de tudo, entendeu? E não tem por que nenhum tipo de Na preconceito. produção a gente vai falar quem produziu e tal, que foram muitos artistas, mas o Pavilhão 9 foi a época do Mandando Bronca, aquela, não? Sim, foi Foi? o Cadeia Nacional, que é um disco Cara, incrível. o melhor álbum, eu escuto direto. Assim, quando eu morei em São Paulo nos anos 90, ali de novo, porque eu fui e voltei várias vezes, né? Nos anos 90 eu morei bastante tempo, assim, e eu conhecia toda essa galera. Eu sempre fui muito amigo da galera do hip hop, porque eu sempre me interessei por isso. O The Fala, inclusive, foi a primeira banda a usar scratch e sample, né, sampler nos discos, porque, assim, o nosso disco saiu meses antes do Cultura de Rua, que foi produzido, inclusive, pelo Dudu Marotti, que já tinha Taíde. É muito clássico, né? Eu gosto demais. Então, aí eu andava com essa galerinha, eu ia na São Bento também, né, que é a estação de metrô e tal. Tu amigaço de Taíde também? Conheci bastante essa galera do DJ1 e tal, e todos aqueles DJ1. MCs ali daquela época. Então, assim, então eu tava envolvido com essa galera. Aí eu comecei a produzir a galera do hip hop contemporâneo, tipo assim, MRN, que é uma banda maravilhosa, que tem o Nil, que é um cara genial, o próprio Pavilhão, Pivete também, que era do Pavilhão, depois saiu. Produzi também o disco do Câmbio Negro, que foi o primeiro disco de hip hop com banda, que na época deu muito pano pra manga. Do X, né, de Brasília. Sim. Então, assim, produzi bastante coisa de hip hop. Porque eu tinha as manhas de fazer as bases, entendeu? Eu tinha as coisas mais gringas e tal. Então a galera curtia muito. E nessa época também, um pouco antes, eu fiz o meu disco Meu Nome é Educar, né? Que é o meu primeiro disco solo. Sim. Que é um disco bem eletrônico, assim. O que acontece? Eu sempre quis produzir música eletrônica. Daí aqui em Porto Alegre, eu coproduzi o Kings of Bush, do disco do The Fala Mais Hip Hop, com o Vicente Rubino, que era um cara que tinha equipamento na época e tal, e tinha conhecimento. E a gente trabalhou junto nisso. Ali eu comecei a pegar as manhas, né? Daí pra frente, claro que a questão de produção, né, de entrar no estúdio e gravar, aprendi muita coisa com o Miranda também, né? Que ele, assim, era muito difícil nos anos 80 tu entrar no estúdio, né, gravar e tal, as bandas nem sonhavam com isso. Só que o Miranda trabalhava bastante com jingle, trilha de peça, um monte de coisa, e eu sempre acompanhava ele e ficava só de olho. Ali aprendi muita coisa. E aí, assim, lá trabalhando no Marotti, juntei uma grana, comprei meu primeiro sampler, que era um trambolhão, assim, e tal. E aí comecei a produzir, né? O Meu Nome é Educar foi produzido nesse sampler, que tinha só 8 canais, pouquíssima memória e tal, aquela coisa toda. Tu pegava uma caixa de um hi-hat do outro, produzia, sequenciava. Era um trabalho artesanal, assim. Inclusive, depois o disco da Popozuda, que eu produzi também, basicamente um disco solo, mas eu acabei usando o nome de Fala, que nem o disco da Amanda. Chegar lá, calma aí. Esse disco aí, por exemplo, a guitarra da Popozuda é um violão que eu pluguei direto nesse sampler. Isso que eu tô falando. Cara. E ele tinha uma distorção muito boa e tal, então tem todas essas coisas, né? Ali que eu comecei A questão do The Fala, vocês também pegam uma referência do hip hop mais anos 80, né? Até eu falei com o Tonho Crow. 90 também, bastante. Em 90, e o Tonho já pega da galera mais na Ultraman, com a galera mais pra frente em 2000. O Tonho, 98. Na verdade, assim... Ele até fez parte também um pouquinho ali do The Fala, né? Se eu não me engano. Ele fez parte. O que acontece? Aqui em Porto Alegre, teve a Lords, né? Que era uma banda maravilhosa. Sim. E o DJ Piá era um do... o Piá. E daí foi na Ipanema também, eles faziam... Né? O Anderson também, né? E eles faziam as roupas, eles faziam os bonés, eles tinham aqueles bonés que nem o NWA na época, com aquela placa de metal. Eles foram muito pioneiros. Assim, e o Tonho, ele surgiu com o Ultraman nessa época, nos anos 90, na verdade. Sim. Quando surgiu o NWA, Ice-T, essas coisas todas. E eu também tava ligado nisso. Então, Gangsta Rap ali. Todo mundo. É demais, depois virou Gangsta Rap, mas ainda era... Eles chamavam na época de reality rap. Era uma coisa ainda nem tinha. O Gangsta Rap foi mais da virada dos 90, 2000 ali, que bombou, né? Só que assim, o Tonho... Tinha que ter um rótulo, né? O Tonho e a galera toda ali do Oswaldo, essa galera que curtia essas coisas, todo mundo tava ligado na mesma coisa. Tanto eu quanto ele e tal. Sim. O que aconteceu foi que quando eu fui pra São Paulo, na época do Hollywood Rock, em 93, eu falei, cara, nós vamos ter que ficar aqui, porque, né, tu tinha que morar lá. Hoje, assim, até não é tanto, mas ainda é um pouco, entendeu? A internet não chegou a suprir isso. É longe demais das capitais, né, que nem diz o Gessinger. E aí, eu fiquei lá e a banda ficou aqui. Então, eles resolveram remontar a banda com o Tonho. Eu falei, dou minhas bênçãos, o Tonho é foder. E eles fizeram, né, o disco Top Hits com o Tonho, que é maravilhoso. Inclusive, eu vi o primeiro show dessa formação lá em São Paulo. Foi a estreia da banda e tal, tudo. E, o Tonho Fala é incrível, né?
Ficou legal, foi uma parte diferente, mas acredito que o Tonho deve ter entendido que The Não, Fala e Educar é uma simbiose. não, o Tonho, por isso que eu Uma- disse, Vocês ali, desde a formação essa clássica, época né? do hip hop, assim, eu e o Tonho, nós estávamos na mesma vibe, era a mesma Sim, coisa, todo mundo imagina. ouvindo as mesmas coisas ali no Oswaldo e tal, então ele tinha tudo a ver com Não, essa e guinada. NWA também pega já Tupac, bem mais pra frente. Tupac é mais pra bem frente. mas o NWA e o Ice-T ali, estourada. Sim, Colors. Imagina Colors no não, filme, né? Tinha Cores da Colors, assim, Violência. no filme a gente viu 1 milhão de vezes, a gente usava os lenços, as Era camisas muito legal, xadrez. era muito legal. Aí Oswaldo tem né, os coqueiros ali, a gente achava que tava em lei sempre. Sim, assim. eu era ligadaço dessa parada, porque como eu andava de skate, né, com a galera Aham. toda, a gente escutava rock e hip hop, né? E hardcore. E né, bastante hardcore, também. com certeza. Eu andei Tinha bastante com o Paio pessoal do Drop Rasa. Dead, né? O Drop Dead foi é uma marca maravilhosa de sim, skate, sim, mas sim. assim, naquela época eles eram pioneiríssimos. Sim, assim. pioneiríssimos. E a gente. Foi o início dos calçolão, né? Assim, e É, eles faziam pra mim eu andava assim. umas camisas ainda maior do que essa que eu tô aqui, que aliás é da maravilhosa, né? Back in Black. E aí, demais. tipo assim, eles faziam umas camisas enormes, assim, parecia um sail, assim, Sim, sim. como é que é? Vela de barco. E as calças também eram gigantescas, muito grandes. Eu andava na rua e a galera dizia, meu Deus, porque era aquele style do skate, né? Que vem bastante das prisões, né, na Califórnia. Assim, Sim, sim. os teve- chinos e as calças largas e a cueca por cima. E aí, mas levado ao extremo, assim, era do tamanho sei Sim, lá. Assim, lembro. Infelizmente, no skate aqui, especificamente em Porto Alegre, teve uma separação de quem escutava rap e quem escutava rock. Aí a gente ficou nessa... Até o César Gordo comentou, né? Ah, não, quem é a galera do skate escuta isso e uma galera escuta... Agora melhorou, depois melhorou e tal. Agora, não sei mas como é que tá. O The Fala já, sempre né? foi uma ponte entre todos os estilos, Inclusive nisso. foi muito importante. Até porque na Califórnia mesmo começou bastante com hardcore e tal. Primeiro com hard rock, né? Assim, Hard tipo, rock. tipo, sei lá, Foghat, essas bandas assim, Aerosmith, essas coisas todos dos anos 70 ali. E depois foi pro hardcore. E proto-emo também ali da Califórnia. Mas sempre teve hip hop também. Sim, sempre teve né, os latinos hip hop também, música clássico. latina e tal. E o The Fala sempre teve isso, né? Essas misturas todas. E assim, a nossa galera ali sempre ouviu tudo. Hardcore, Lembra surf. do Biohazard? Claro, claro. Biohazard demais, mano. Eu acho que o The Fala também foi contemporâneo do Biohazard quando a gente fez o Kicking Ass for Fun, que é o primeiro disco da Cogumelo que a gente fez, né? Que era um crossover já. Eu sempre curti crossover, DRI, essas coisas todas, né? Sempre amei, assim. E agora a gente vai para o momento escola, assim, né? Do que é... Claro, já respondeu isso aqui milhões de vezes, mas pode se estender porque a gente tem que... O pessoal que é do alternativo, do programa alternativo, tem que saber dessa história. Que em 93 tocou no festival Hollywood Rock, né? Com The Fala. E esse festival trouxe Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Alice in Chains e Alice Seven, uma banda só com mulheres, né? Clássica também. E aí tem toda uma história aí, desde a briga com o Jerry Cantrell, do lance de tocares só com a meia. Olha, solta o verbo aí, pode se estender, porque eu sei que é chato estar repetindo uma pergunta, mas é uma coisa clássica, assim, que muitos querem, mas poucos vão viver essa experiência, né, de um festival desse nível. Tudo começa assim, tem um cara que é o Sérgio Espírito Santo, que é de uma banda chamada Tubarões Voadores. Depois, mais pra frente, nós vamos falar sobre ele quando a gente for falar de produção também. Tá. Mas ele é um cara que sempre foi muito partidário do Fala, acreditava na gente e tal, e ele é de Itaboraí, né? Ele tinha uma banda chamada Tubarões Voadores, que foi uma banda muito inovadora. Foi a primeira banda que juntou música brasileira, nordestina, folclórica com rock, e especialmente com hardcore, antes ainda do Chico, assim, né? Eles foram bem pioneiros. E esse cara, a gente tocava bastante com eles em Itaboraí, né? Que é perto do outro lado ali da ponte Rio-Niterói, no Rio, né? Sim. E tinha toda uma cena, assim, o Speed Freaks veio de lá, de Itaboraí, saca? Então, assim, a gente conhecia toda essa galera e tal, e quando chegou, antes do Hollywood Rock, foi feito assim... juntaram vários críticos, né? Porque existia uma crítica, uma imprensa de rock no Brasil, não só a Bis, vários jornalistas, vários jornais e tal, era rico isso no Brasil. Depois acabou, né? Não só no Brasil em geral, mas aqui acabou mesmo, assim, virou. Sim. Então esses caras meio que mandavam soltar e prender, quem era cool ou não, né? A gente sempre teve muito
assim, bem na foto com essa galera, porque era uma galera que tinha bastante cultura, bastante entendimento, entendia o que a gente tava fazendo e pensava assim, pô, o The Fall é uma das poucas bandas que fazem isso no Brasil e tal, então sempre curtindo. A gente ganhou vários prêmios da Bis, um monte de coisa assim. Vocês Então, quando veio o Hollywood Rock, teve assim, quem é que nós vamos botar pra abrir o festival? Qual banda brasileira, independente, underground é legal? E aí esse cara escreveu pro João da Cogumelo, que a gente tinha lançado o Kings of Bullshit já, foi em 92, 93, né, na verdade. E aí ele comprou vários vinis, ele mesmo comprou do bolso dele, o Sérgio Espírito Santo, que era da banda do Brasil Voadores, foi para todos os jornalistas, que ele conhecia todo mundo da cena no Rio, e disse, cara, tem que ser o The Fall, tem que ser o The Fall. Ele fez um puta lobby, olha só, imagina um cara fazer isso, né? Um cara, pô, mais do que amigo, né? Um cara mais do que irmão, um cara da cena também. E aí ele conseguiu convencer a galera e o The Fall foi escolhido pra tocar no Hollywood Rock. Por causa dele, na verdade. Não só por causa dele, porque era uma banda conhecida e tal, mas... E aí foi incrível, porque... Primeiro que o Hollywood Rock, eu acho que foi o primeiro grande festival com bandas contemporâneas, né? Bandas que estavam bombando na época. Antes era mais os dinossauros do rock, né? Tipo Ozzy, Queen... Essas coisas assim, não que eu não ame, mas assim, não representava a gurizada da época, que eu fazia parte. E aí, pô, que nem tu disse, teve L7, Alice in Chains, Nirvana, Chili Peppers, nos seus auges, né? O Chili Peppers tinha acabado de lançar o Blood Sugar, tipo assim. Infelizmente, o Frusciante tinha saído, né? Eu nunca tinha visto o Frusciante ao vivo, vi agora nessa última vez que eles vieram, e ele tava top, assim, da forma. Melhor do que antes, até os solos dele foram incríveis. Né? O Chili Peppers hoje é uma banda mais baladeira e tal, mas o Frusciante, tava furioso. Imagina. E aí, assim, além de poder ver esses shows de perto, conviver com essas pessoas, porque tinha um camarim que era uma área comum para todas as bandas, né? Então, esse pessoal tava sempre circulando. Por exemplo, a gente levou um boombox com o Kings of Bullshit, já um novo, que é o CD diferente do vinil, né? Sim. Já é mais hip hop e tal. E não tinha saído ainda. Era pra ter saído no Hollywood Rock, mas não deu tempo, deu uns problemas lá e tal. Acabou saindo depois do CD. Mas a gente levou um boombox, então todo mundo... A gente ficava ouvindo o disco e a galera... mas que é isso? O Anthony Kiedis mesmo chegou e disse... que som a fuder, que é isso aí? Sério, isso aqui é vocês nossa banda. Assim, tipo, conversando tudo totalmente. Assim. Aí a gente deu a fita pra ele e tal. E o Flea também, a gente trocou várias ideias. O Chris Novoselic também. Foi muito legal, assim, a convivência. Referência pra galera. E aí, assim... Eles também ficavam intrigados com a gente, porque eu tinha um visual, assim, como eu falei, eu vim do planeta George Clinton, tinha aquela lã cor-de-rosa no cabelo, umas roupas super coloridas e tal. Não, desculpe interferir, mas não tinha aquela apagação de pau, vocês eram da mesma casta ali, mesma turma, né? Tipo assim, a gente sempre se viu, sempre se viu como uma banda mundial, assim, não importa que era de Porto Alegre. Vocês cresceram, então não era aquela coisa, vou tocar com os... Não, vocês estavam... ali no e a gente trocou ideias de igual para igual com essa galera toda, assim, e tal. E aí, tipo assim, inclusive no Rio foi muito legal, porque como eu usava a meia, né, tipo os Chili Peppers, que a gente sempre foi muito zoado e tal, a gente tocava Give It Away antes deles, com a meia no tico ainda por cima, e ainda tocava, tem um riff no final de Give It Away que é totalmente Sabá, né, Sweet Leaf, então a gente fazia tudo isso antes deles, e era um caos, né, e a galera ficou assim, e eles viam a gente na TV, na MTV, o próprio Cantrell também, todo mundo, mas quem são esses caras, que banda é essa e tal, não sei o quê. E aí, tipo... o L7, né? Como eu fiz isso, o próprio Kurtz também, todo mundo fica, Brasil é todo mundo peladão, tipo o Nick Oliveri, né? Do Queens depois, muitos anos depois. E aí eu tava. A gente tava no camarim, né? Da Apoteose lá no Rio, e dentro daquelas escadas tem outras escadas dos camarins. Aí eu tava passando assim, aí eu vi alguém me chamar, virei assim, eram as gurias, as 4 do L7. Aí elas viraram de costas e baixaram as calças e mostraram a bunda. Eu, que legal, tipo, vi a bunda das gurias do L7. No auge ali. E aí, tipo, teve toda essa interação, né? A história do Jerry Cantrell foi que tinha um lugar lá em São Paulo que era parecido com o Oswaldo até, que era o próprio, chamava São Paulo, que era um bar, e aí ficava nos jardins, na rua e tal, não sei o quê. Isso tipo um pós-festa, assim, um pós-evento. Tipo, lá rolava direto, assim, ficava todo mundo na rua, que nem aqui. Aí, beleza. Tava eles ali, também, eles meio... As estrelas, do Hollywood Rock, eles deram uns rolês na cidade, né, e tal. E aí, eu tava lá, bebendo uma ipioca no bico, assim, tipo, eu achando que tava no Oswaldo. E alguém chegou, vou te apresentar o Jerry e tal. Que legal, curtia muito o Alice in Chains, né?
E aí ele chegou e tal, eu comecei a trocar uma ideia com ele, e tinha uns programas do festival, né? Assim, com aquele jornalismo meio tacanho, assim, né? Aí ele, no programa, falava do Alice in Chains, tipo assim, que o Jerry Cantrell rouba riffs do Hendrix, porque os dois são de Seattle, aquela coisa, né? Associação meio... Sim. Tem a ver, mas nada a ver. Tendenciosa. Cantrell é outro rolê, claro que tem uma influência do Hendrix. Aí eu fui comentar isso com ele, e eu falo inglês desde os 8 anos de idade, aprendi sozinho e tal, por questão de gibis, livros, filmes, então sempre curti. Que legal isso aí, cara. E assim, só que ele se confundiu, ele achou que eu tava dizendo isso. Eu falei, não, tá escrito aqui. Aí ele ficou puto e veio pra cima, aí já ficou aquela galera separando. Eu já ia dar um joelhaço lá, Rio Grande do Sul. Rio Grande do tipo, Sul, foda-se que é o Galdério. Jerry Cantrell, já subiu o sangue de todo mundo, vai lá. E, na verdade, depois ele foi pro hotel, quebrou o hotel inteiro, né? E eu pensando assim, causei um impacto no cara. Mas, na verdade, não foi isso. Ele tava com o dog tag do Vietnã, do pai dele, que é aqueles colares. Só, né? E aí, tem até a música deles chamada The Rooster, que fala sobre o pai e tal, não sei o quê. Sim. E uma guria, numa entrada de hotel, pegou e puxou dele e levou embora. E o cara ficou mal, tá ligado? Imagina. E aí ele tava puto por isso. Tanto que depois que ele quebrou tudo, a guria foi lá, devolveu pra ele e tal. Chegou dessa aí, ó, exclusiva, pessoal. Ela entregou pra ele de volta e tal. Então nesse dia ele tava muito puto com isso e tal. E aí ele tava transtornado. E aí, obviamente, acabou, a faísca acendeu. O cara já tava, né? Ali, né? Então teve essa interação com o Jerry Cantrell, né? Tipo, foi muito engraçado. E vocês têm um lance em comum, que é o lance que ele disse, né, há pouco tempo aí numa revista, acho que a Rolling Stones também, que ele toca guitarra e não quer saber de nota, de nada. Ele vai lá e vai na raça e toca. Sim. Mesma coisa que vocês têm, ó. Eu toco ligação. intuitivamente, eu nunca estudei, não sei nem direito o nome das notas e tal. É sempre uma coisa de é um lance... feeling, né? Assim, tu vai lá e faz. E eu nunca quis também aprender muita coisa pra deixar essa porta aberta da intuição dominar, entendeu? Tipo assim. Artística, só que é claro, né? Tu vai aprendendo com o tempo, tem que estar sempre se desengessando. Senão, quando tu vê, tu tá fazendo sempre tudo igual, né? Sim, e o rock, às vezes, na parte do rock, né? O pessoal hoje também, às vezes, tá um pouco chato ali. Não que seja ruim estudar, mas eles estão muito aqui, e esquecem um pouco da arte, né? É que depende, né? Por exemplo, se tu vai pegar um mundo pós-thrash metal e tal, com todos os guitarristas maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil, o próprio Andrés também. O Max já era mais ogro que nem eu. O Andrés já é um cara mais sofisticado, né? Tipo assim. E eu convivi bastante com Sepultura também. Em 89, antes de sair o Beneath the Remains, eu já tava andando com eles. Já tinha escutado as músicas, já tinha visto o clipe. Frequentava a casa do Max, com a Vânia, que era a mãe deles, e com o Gordo também, né? Cara, é verdade. Era muito legal, assim. Tipo, o Max era puta mega ogro, assim, a guitarra, aquela lance da guitarra com pouca corda, não é pra fazer... ele realmente era assim, né? E outra coisa, ele tinha um amplificador Stanner, daqueles que tu liga... som, não sei o quê. Era nesse amplificador que ele tocava em casa. Eu dizia, meu Deus, cara, como é que não tem um amplificador melhor? Foda-se e tal. Bem anos 80 esse, né? Era total tosqueira. Eles vieram também numa... A gente teve a sorte, né, de lançar 2 discos com a Cogumelo, como a gente tava falando, e eu convivi com o pessoal lá de BH, né, das bandas e tal. Fui até no colégio deles, onde eles estudavam, e tinha um buraco na parede, assim, com todas as pulseiras de prego, tudo enferrujado. Tipo assim, e eu convivi com essa galera. Então, assim, essa galera era true mesmo, sabe? Eles eram mais hardcore do que... E eles inventaram o black metal, né? Eles eram verdadeiro, né? Eles... Dava pra ver, né? Menos, igual vocês, né? Totalmente. Eles e, claro, né? O Sarcófago, principalmente. O look, o som. Os caras basicamente inventaram o black metal, né? Eles correspondiam com o Euronymous, né? Sim. Então, tipo assim, e outra coisa, né? Nessa época, os caras marcavam tour. O Rato, Sepultura, só com carta, velho. Fala um pouquinho da tua amizade com o João também. O João é teu amigão e... O João é muito massa. O João foi um cara que sempre curtiu o The Fala, sempre, assim, entendeu a loucura do The Fala. Ele ficava assim, cara, não dá pra acreditar vocês, assim, tal. Ajudou bastante com eles, né? Sim. E sempre, claro, sempre curtiu o Ratos desde o inicinho lá, desde o início punk e tal. E volta e meia a gente, às vezes, ainda tretava e tal, mas sempre manteve a amizade, assim. Sim. E era legal, que era um cara que gostava do lado caótico e psicodélico e esquisito do The Fala, assim. Tipo, ele entendia aquilo, porque o João tem uma cultura musical animal, né, assim. Ele mostrou muitas bandas também, assim. Falei, muita... E sempre umas bandas doida, assim, que nem o Miranda conhecia, assim. O João é foda. O Miranda era fera, né? E... Vamos pular um pouquinho aqui já para 2000, ali onde vem o... Assim, ó, hoje a cena, o pessoal fala muito mal do funk carioca, né? Infelizmente. O pessoal que quer ser hypado e tal. Mas eu acho que a arte não tem começo, meio e fim. Ela simplesmente existe.
E se tem gente escutando, deixa rolar, né, meu? E o que que acontece? Nesse período, por aí, vocês fizeram um som que é o Popozuda Rock and Roll. E que loucura foi essa, assim? Como é que foi? A música foi bem aceita no começo? Porque eu não tenho preconceito nenhum contra nenhum estilo musical, assim. Eu acho que se tem alguém consumindo, ou tem alguém investindo em jabá, ou tem alguém consumindo de verdade, né? Azar, vamos lutar pelo nosso espaço, igual a gente está fazendo aqui, o Edu veio aqui e tal. Mas eu gostaria de saber que loucura foi essa, porque é aquele lance teu camaleônico, né? De não dar expectativas aos fãs, né? Tipo, que porra foi Não é nem deliberado, né? Uma coisa que acontece. Por exemplo, voltando ao Miranda, né? Sim. Uma coisa que foi uma baita influência pra mim da Urubu Rei é que nenhum show era igual. Era sempre diferente as versões das músicas. O Miranda era inquieto pra caramba. E eu sempre tive isso. Quando eu conheci ele e vi a banda, eu falei, pá, tem gente que nem eu. Aquilo me influenciou. Quer dizer, se eu acabei fracassando mais do que sendo bem sucedido pela questão dessa ser volátil, de estar se mudando, o Miranda também é responsável por isso. Ele tirava onda na minha cara por causa disso, mas ele também é responsável por isso, entendeu? Sim. Porque ele foi uma grande influência. Mas o que acontece? Eu sempre fui atrás do coração, assim, as coisas que eu estava apaixonado, eu tentava fazer. Nunca consegui fazer igual. O meu estilo é tentar fazer uma coisa e não conseguir, e aquilo virou meu estilo. Geralmente é assim, né? Hoje menos, mas já foi bem mais assim. Então o lance do funk foi a mesma coisa. O que acontece? Eu sempre curti funk desde o Marlboro, né? Ali nos anos 80, quando fez o Geração Funk Brasil 2000. e tal. E quando eu conheci a comunidade Ninjitsu, eu produzi o primeiro disco da comunidade, Broncas Legais, sim, né? Sim, Broncas Legais. E o Fred era um cara totalmente ligado com o Marlboro, ele tinha os discos e tal, tudo. O Fred toca muito. E eu falei, né, cara, tu também é que nem eu. E aquela coisa também, Two Live Crew, Tony Locke, Miami Bass, né? Que foi aonde o funk do brasileiro, ele vem de duas vertentes. Uma é o Big Boy, né? E os DJs da época dos anos 70, o baile funk no Rio tocava rock, tocava samba, tocava funk dos anos 70, tocava tudo. Essa informação Na periferia, a galera dançava tudo, não tinha preconceito, tá ligado? Sim. E era muito legal. Eles tocavam pop, tudo que tocava na rádio ou underground, eles rolava no bailão. Por isso que o funk é assim. O funk original, principalmente ali dos anos 90 ali e tal, era tipo, os caras samplavam The Smiths, samplavam Guns N' Roses, não tem limites, tá ligado? Isso também que eu achava muito legal. E aí, quando eu conheci a comunidade do Fred, eu vi que a gente tinha isso em comum. Falei, caralho, outro cara que gosta de... Porque o funk, nessa época, a comunidade fez o Broncas Legais, a primeira versão ali e tal, não tava em alta. Tinha voltado pro gueto. O que acontece? O funk sempre existiu no gueto. Desde os anos 70, essa coisa mais funk dos anos 70, e depois o próprio Marlboro viajava muito para Miami. Ele ia nas gravadoras, os selos pequenos, né? Selo do Two Live Crew, do Luke e tal, e pegava os 12-inches. E aí, um lado era a música com a letra e o outro instrumental. E aí ele começou a ver que isso tudo não são Miami Bass, né? Ele começou a ver que a galera cantava nos bailes outras letras, paródias, não sei o que. Ele falou, bah, velho. E ele começou a virar o lado instrumental e a galera cantava. E falou, porra, tem um veio aqui. Aí que saiu o Funk Brasil. Aí que ele começou a fazer MC Batata, Feira de Acari, não sei o que. Isso aí tudo foi por causa do Marlboro. Né? O Marlboro que popularizou o funk e criou o funk, basicamente, assim, esse funk que a gente conheceu ali do Miami Bass, que deu no funk de hoje, que foi uma grande revolução quando entrou os atabaque, o lance da religião e tal, né, os tambores, aí o funk, e a outra estação dessa revolução foi o funk de São Paulo, que trouxe hip hop, trap já depois, e aí diferenciadinha. E isso que eu tava dizendo, todo esse preâmbulo é o seguinte: fala-se muito menos mal do funk hoje em dia, fala-se mal porque faz sucesso, porque domina as paradas, domina o Spotify. Então a galera tem, né, aqui, ó, é mais dor de cotovelo que qualquer outra coisa, entendeu? Eu sempre falei assim pra galera do rock: vocês acham que o rock tá em baixa por quê? Porque vocês não são profissionais, porque vocês não fazem um show foda, porque o público em geral quer ver um show bem feito, não quer ver só loucuragem, entendeu? A gente viu numa época que era loucuragem, depois, hoje é tudo muito mais careta, muito mais... assim, grandioso, mais certinho e tal. Até o que eu faço hoje em dia, assim. Então, assim, se tu quer trabalhar com isso, tu tem que trabalhar de acordo com os parâmetros que existem. E aí o funk mudou tudo isso também, e, né?
Hoje em dia o funk é super profi. Depois de São Paulo mudou muito. Então, assim, isso que eu tô dizendo, quem fala mal hoje em dia é porque tá com algum problema aí. Porque é a música legitimamente cultura, brasileira, entendeu? É. Mas assim, o funk dos anos 2000 foi incrível. Assim, quando entrou o tamborzão e tal, Furacão 2000. não tinha música igual. Não tinha música igual no mundo. E eu fui pro exterior. Paredão de som, assim. Total, eu fui pro exterior por causa disso. Porque os gringos começaram a se interessar, falando, mas pra eles o funk era um filho bastardo do hip hop. Era um hip hop ainda mais roots, mais raiz, mais underground. E eu fui nessa onda. Eu toquei muitos anos fora do Brasil, Austrália, Estados Unidos, Europa, como DJ, show, né? Cara. Eu fui no funk, depois aí fui pro house, Incrível. tech house e tal. É uma fase assim que eu não divulguei muito isso, porque eu tinha um certo bode, porque eu mesmo e o Fred, a gente teve uma festa de Maximal, que na época depois virou EDM. Né? Hoje, tudo que é música eletrônica se chama EDM. Mas essa música eletrônica, o house pesado, se chamava Maximal. E a gente tocava isso, já misturava com funk, inclusive. E a galera não queria saber. A gente ficou aqui na Independência, ali no Beco, tocando 357. um ano inteiro ninguém ia, era só a galera da casa que ia. E assim, a galera da casa, eu tô falando de staff, não... Né? Nossa! Então, tipo assim, a gente, porra... E aí eu fiquei de bode, aí eu comecei a tocar fora do Brasil e, fui que fui, né? E lá era super bem recebido. E até a minha criatividade, essa coisa louca de estar mudando, era bem recebida. Ganhava bem, assim, lá os caras, tu é um DJ internacional, dizia, não conseguia entrar na minha cabeça que eu era realmente um DJ internacional lá, entendeu? Sim. E aí teve toda essa história, assim, mas o lance do funk foi isso, eu me apaixonei de novo pelo funk, né, dos anos 2000, que era na Furacão e tal, falei, preciso fazer isso e tal, isso em 99, né? 99. Aí a gente fez eu fiz a Popozuda em 99, e a gente começou a tocar aqui no Rio Grande do Sul, inclusive saiu numa coletânea da revista Trip, a Popozuda, quase um ano antes dela ser lançada oficialmente. Essa história é engraçada, porque, tipo, a gente ia colocar uma versão de Repelente, que a gente tinha feito, tinha até clipe e tudo, já que o Alan Sieber fez, que é o meu amigo. Repelente, tá. E aí, cara, uma semana antes eu falei pro cara que trabalhava comigo, o Zé, falei, cara, chama a Ana Butler, que a Ana Butler antes da MTV trabalhava na Trip, né? E disse que a gente vai mudar a música. Só a galerinha. E ele falou assim, mas tu tá louco, cara, faltou uma semana, já tá quase tudo pronto. Ele falou, não quero saber, cara, confia em mim. Aí eu fiz a Popozuda, e saiu a Popozuda nesse disco. E aí começou a tocar aqui no Rio Grande do Sul muito, 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 assim. Quando saiu o disco oficial, aqui já era tava um hit, estouradaço. E aí aconteceu isso, né? E começou a abrir as portas e a gente resolveu ir morar no Rio. A gente foi morar no Rio pra estar lá no meio do agito, né? Eu morava em Copacabana, no meio, assim, no auge do funk, no Cantagalo ali e tudo e tal. Que legal, né? E o Catra, inclusive, né? O MC Catra, ele era um cara que veio do rock, né? Sim, ele veio do funk. Mas como ele era do Borel, né? E aí ele curtia rock, curtia funk. Quando ele viu o que eu tava fazendo, ele super apoiou, porque o pessoal do Rio ficou meio de cara, assim, vocês não são daqui, vocês são sulistas, o que vocês querem? Estão roubando a nossa música. Aí o Catra veio em nossa defesa, assim como o Taíde veio em minha defesa várias vezes, por causa do hip hop. Tu não é daqui, não sei o que, aquela coisa bairrista, né? E aí, tipo, a gente foi morar lá e a coisa foi crescendo. Quando eu vi, a gente foi contratado pela Sony, lançou a Popozuda. E assim, eu participei dessa nova explosão do funk como cultura pop, porque na época o Bonde do Tigrão estava para ser contratado pela Sony, mas eles estavam meio em dúvida. Sim. E aí eu falei pra ele, cara, Bonde do Tigrão é os Stones do funk, vocês têm que contratar, velho. E era muito legal. E era incrível, aí explodiu. Não assisti, mas era muito legal. Porque foi o estouro do Marlboro nos anos 80, Sim. e aí teve esse estouro nos anos 2000, né, da Popozuda e do Bonde do Tigrão. O que acontece? A Popozuda foi um crossover. Eu tocava em rádio de rock, tocava em rádio de funk. E nos bailes começou a tocar. Só que no início a galera torcia o nariz. Mas os funkeiros diziam, guitarra no funk, nada a ver. Sem saber que o Big Boy e tudo tocava rock nos bailes. Sim. E a galera do rock diz, mas umas batidas de funk, vocês são loucos. Aí eu alfinetava a galera. Dizia, cara, o Chan é o Chuck Berry, cara. O funk é o rock, entendeu? Vocês têm que entender já isso. Meio que de produtor, né? E aí, tipo... Foi isso que aconteceu. E aí a gente, né, bombou com a Popozuda e tal. Mas aí também a Sony e a indústria fonográfica na época da Popozuda, 2000 e pouco, tava passando assim por um momento de ruínas, né? Porque tinha tido o Napster já, tinha um monte de coisa. Napster. Começou a ir pro digital. Ninguém esperava isso. Sim. E eu mesmo, eu era super assim, adepto da revolução digital, porque dizia,
agora sim vai voltar para a mão do povo, as coisas. Não foi o que aconteceu, né? Porque as plataformas são dominadas pelos mesmos de antes, entendeu? E Fim das faturam contas. milhões, né? E é muito mais difícil. Hoje a gente ganha muito menos. As pessoas pensam, mas tá bombando de plays, mas a gente ganha 0,00009 centavos, tá ligado? E isso, não só eu, Paul McCartney, Mariah Carey, todo mundo, entendeu? É uma indústria que deu uma volta por cima. Parecia que ia ruir. E a gente tava lá na Bastilha querendo a cabeça de todo mundo, tá ligado? Só que não aconteceu. Simplesmente a indústria sempre dá um jeito de cooptar as coisas. Sim, né? eles compram, né? Mas aí foi isso. A gente acabou entrando numa geladeira na Sony e eu fui pra outra viagem, entendeu? A primeira vez que eu vi, acho que foi no H, o Luciano Huck falando agora... com vocês de fala aí, tu entra assim com bermuda, tava com uma bermuda meio surf assim, e eu, que legal, meu. Daí a gente aumentou a TV e ficou lá. O Theo Werneck, né, que era da banda Rony. Bem lembrado. A gente sempre andou com os Werneck, né, tem o Theo e o Márcio. O Márcio era uma banda muito foda chamada Fábrica Fagos, lá de São Paulo. Onde é que anda? Que era contemporânea. O Theo ele é DJ bastante em São Paulo, mas ele tem bandas, tem vários projetos. Sério? E o Márcio também, eles trabalham bastante em TV, né, os dois trabalharam tipo, em telecurso, segundo grau. Sim, isso é verdade. E aí o Theo era o DJ do H, né? E o Theo, a gente mandou pra ele a Popozuda na época ainda que saiu na Trip. Ele, na verdade, pegou o CD, né, da Trip e viu que era a gente e tal. A gente sempre foi muito amigos deles. Eles foram bem precursores do hip hop também, com rock e tal, lá em São Paulo. E era a nossa turma. E aí ele começou a tocar pra quando entrava a Feiticeira, né? Eu lembro a Feiticeira lá dançando. Acabou virando a música da Feiticeira, né? E eu não negava. Tu fez pra Feiticeira? Fiz. E aí, também tive um envolvimento com a Tiazinha também. Depois eu produzi um disco de rock da Tiazinha. Aquele que ela fez um gibi lá, uma parada? Não, assim, depois disso. Ela ia lançar um disco de rock, uma banda e tudo, e eu produzi. Mas enfim, na época a Feiticeira, né? Acabou... Não ia aquelas coisas de ir no embalo, né? Do nome ali. E a Feiticeira acabou, né? Meio que lançando a música no H e tal, nacionalmente e tal, antes a gente já gravar e tal. Então a gente ia bastante no H por causa disso, né? Graças ao Theo, né? O Theo que teve essa sacação de, vou botar essa música pra Feiticeira entrar e tal. E aí foi assim, foi indo a coisa. Estouradaça, né, meu? A gente ia bastante no Gugu também, né? Assim, no Gugu Sabadão também. Sertanejo, tudo. Os caras adoravam que a gente bagunçava. Isso é muito legal. Uma vez a gente foi no Gugu, tava o John Secada lá, e ele viu a gente assim, falou, preciso conhecer esse cara. Aí apresentaram. E quando a gente tava passando assim na porta, por trás do estúdio, assim, tava o Twister, que era uma banda meio de boy band do Brasil e tal. Do cara aqui, e aí, né? Esse cara aí. E eles estavam tocando, e aí a gente entrou correndo assim, a gente jogou na banheira, porque a gente foi na banheira do Gugu, né? Eu fui na banheira do Gugu, tá ligado? E aí jogou água nos instrumentos, cara, tudo uma bagunça, assim. Então os produtores adoravam a gente, né? Levavam a gente direto, assim. Sim, o show, né? O showtime ali, né? Zoeira total. Edu, e o lance agora, muito clássico também, que a galera vai pirar agora, porque tu entrevistou nada mais, nada menos que o Slash, né? Guitarrista clássico do Guns aí. E aproveitar a deixa para fazer a mesma pergunta, né? Você acha que o rock and roll em geral tá se tornando mais conservador hoje em dia? Mesma pergunta que tu fez pro Slash, mas antes responde aí como é que é o cara, ele tem aquela energia também que tu tem aqui, que a gente sente que é um cara alto astral, diferenciado, que a gente fica... mais ou menos, né? O Slash é um cara bem mal-humorado, assim. Eu fui entrevistar ele no Pepsi, tá ligado? Sim, foi uma baita entrevista, e aí, né? tipo... Cheguei lá e tinha uma fila de jornalistas e tal. Talvez seja isso. Com as cuecas borradas, assim, porque pra assim, que isso, né? Tinha 15 minutos cada um. Sim. E ninguém ficou 15 minutos. Ele ficava 2 minutos e mandava embora. 1 minuto mandava embora. Tipo assim, tem gente que entrou e saiu. Porque ele é um cara bem rabugento, assim. E ele não gosta muito de bullshit, assim, papo furado e tal, não sei o quê. Aí os caras chegavam, que disco tu levaria pra uma ilha ali? Nem falava nada, só mandava embora. E aí, quando eu entrei, tipo assim, conheço a história do cara e outra, sou contemporâneo da história do cara. Fui contemporâneo, a Porto Alegre dos anos 80, 89, era tipo LA, assim, a gente curtia hip hop, curtia bike, curtia skate, e o Slash teve um grande envolvimento com o pessoal de Dogtown, né? O pessoal que andava de skate, andava de bike, tava no skate surf. Né? E ele conhecia essa galera. Então eu tinha uma puta curiosidade genuína de saber sobre isso. O Slash andava de BMX, eu andava de BMX também quando era guri. Então, tipo, toda essa coisa. Então, um assunto que eu comecei com ele foi esse. Não foi nem de música, entendeu?
porque era um assunto que me interessava. Quando tu vai entrevistar, tu tem que perguntar coisas que tu quer saber, Sim. entendeu? Claro, às vezes que o público quer saber, mas tem que ser genuíno. E ele sentiu isso. Assim, eu sentei numa cadeira e ele estava sentado no sofá lá do outro lado. Ele foi vindo. Aí ele chegou do meu lado, assim, aí dava tapa na minha perna, tipo, ele curtiu o papo. Senti essa parada também, né? Tanto que assim, ó, não pode falar do Scott Weiland, né? Não pode falar do Slash, ó, do Waxon. Eu, beleza, não vou falar. Ele falou. Eu fui o único entrevistador que ele falou do Axel, ele falou do Scott Weiland, eu, tipo assim, né? Do Stoner ter poupado. E foi incrível, assim, tipo, foi assim, ele sentiu que eu era um cara contemporâneo das coisas dele, assim, da coisa do esporte radical, da coisa do, assim, e outra coisa, né? Aerosmith, sabe? Uma banda que abriu a cabeça, abriu a dele também. Ele até conta no livro dele que, tipo, ele foi ficar com uma mina e tal, chegou e foi a primeira vez que ele viu o disco Rocks do Aerosmith. Aí, vou ouvir. Aí esqueceu da mina, ficou sentado na frente do toca-disco ouvindo várias vezes. E foi um disco influentíssimo pra mim também. Né? Então, isso foi muito legal, assim, essa coisa do Slash. E, foi um grande presente, né? Acho que foi a revista Nós, né? Acho que foi a Nós, né? Que me propiciou isso aí. E eu me borrei todo, né? Às vezes eu tenho essas coisas, né? De pensar assim, eu não vou conseguir fazer, não vai ser legal. Mas foi super natural. Eu fui no carro, assim, legal, me borrando nas calças. Falei, por que eu aceitei isso? E aí chegou na hora, só rolou, assim. E sobre a questão do conservadorismo do rock, sim. Eu acho que hoje o rock é uma música bem mais conservadora, né? Até porque a gurizada meio que largou, assim. Agora, até como a gente tava falando, tem uma cena de rock em Porto Alegre com bandas incríveis, como a Transmissão Beta da Ana Plá, que é uma vocalista incrível. Tem a Dançarina Fantasma, tem Quem é Você Alice, tem Isótopos, tem Chuva Doce, tem Ovo Frito, tem um monte de bandas, entendeu? E são bandas com uma puta qualidade musical, puta qualidade de letras, melhor até do que a nossa cena dos anos 80, e que estão agitando a Cidade Baixa, estão agitando Porto Alegre. Muita gente da grande Porto Alegre também, isso é importante, assim, as grandes bandas, os grandes músicos e tal, essa galera não tem nada de conservador. É uma galera que já tá, assim, já num mundo onde eles discutem questões de gênero, um monte de coisa, assim, eles estão mudando, entendeu? O mundo. Mas, assim, a galera mais da antiga do rock ficou muito conservadora, entendeu? Os artistas, o público e tal. Eu mesmo vivo isso hoje. Mas, assim, eu me adaptei a isso. Eu sou do meu jeito, de uma maneira que dá pra transitar nisso, né? Porque eu também tenho essa coisa camaleônica. Mas, sim, o rock ficou conservador. Porque as pessoas ficaram conservadoras, porque o mundo tá um pouco mais conservador. Depois de tanta loucura, né, tanto experimento, geralmente tem uma tendência a períodos mais conservadores. Mas eu tô só esperando pela próxima revolução, que essa gurizada toda já tá trazendo, né? E eu acho que também a gente, tanto em outras áreas profissionais, a gente fica um pouco com medo de se expor, às vezes, por pressão, porque a gente precisa trabalhar e precisa, às vezes, dar uma maneirada, porque hoje, para boicotar o cara é 2 toques, né? Sim. Eles, uma coisa aí assim, tu não faz show, uma coisa ou não trabalha. Uma coisa que eu aprendi muito com o Caco, por exemplo, o Caco do Mariano Rento, que é um grande amigo nosso. Eu sou amigo dos Maria desde que eles não eram Maria, quando eles eram a banda Qual. Uma vez eles foram lá na minha casa, em Teresópolis, me entrevistar, me levaram uma oferenda, uma cachaça. Então eu sempre andei com os guris. E o Caco sempre fala, cara, o músico não pode ser... O músico tem que ser neutro, porque tu trabalha com o público, tu vai lidar com tudo que é tipo de tendência, as pessoas e tal, não sei o quê. E isso acabou me ensinando a ser mais tolerante, entendeu? Isso é muito legal. A gente precisa num mundo de tolerância. A gente precisa olhar as pessoas com igualdade, não importa de onde elas estão vindo, não importa se elas são antagônicas a ti, é gente igual, entendeu? Então, esse lance da caretice do rock me ensinou a ser bem mais tolerante. E eu gosto disso, porque eu continuo sendo quem eu sou. E o que eu faço é o que eu gosto e quero fazer, principalmente no meu trabalho solo agora, entendeu? Mas a gente lida com tudo que é tipo de gente. O meu consigliere da montanha também, que é o Odone lá do Vier Pub, que é um lugar que todo mundo deve conhecer. Vier Pub é maravilhoso, em São Marcos. Demais, né? Ele também diz isso. O Ney Vansória tá lá direto. O Ney tá direto lá, né? Inclusive, a brincadeira é o seguinte, né? O Ney Vansória é o primeiro, né, grande incentivador, né, do Vier. E eu sou o segundo. Então, eu disse pro Doni, ele é o B1, eu sou o B2, as bananas de pijama. Fiz até uma montagem cretina com as carinhas da gente nas bananas. Então é isso, tipo... E essa convivência toda, me ensinou muita coisa, assim. Eu me sinto mais completo hoje, porque... Não dá pra ficar, saca, tirando pedra pra tudo que é lado. Tu tem que entender as pessoas também, entendeu? A gente vive um momento de muita polarização. E polarização é é um lixo, tá ligado? Acaba estragando amizades clássicas. Né? Não só isso, famílias e tal. E assim, quando tu faz isso, tu deixa de experimentar a vida do outro. Tu deixa de também compartilhar a tua vida com o outro. E isso é importante, se a gente quer um mundo melhor, diferente...
a gente tem que estar no meio de todo mundo. Não dá Tem pra que dizer tá assim, no eu só meio. ando com a minha gangue. Não é por aí, entendeu? Eu era muito assim, por causa do Oswaldo e tal, tudo. Porém, também eu vim do Oswaldo, que ao mesmo tempo era uma... Tinha Confraternização uma também. grande confraternização de tudo. Tinha a patricinha, tinha skinhead, tinha punk, tinha metaleiro, tinha não sei o que, entendeu? Inclusive, assim, tem um cara muito legal que é o Rude, né? Um cara que era eu chamo ele de o rei dos posers da Oswaldo, né? E ele me Headbanger. odiava na época porque eu tinha falado mal de metal com o Vander num programa de TV. Talvez, não sei se o pai dele viu, mas era uma coisa bem no início dos anos 80. Sim, sim. Então eu sempre fui metaleiro, mas os metaleiros da cidade não gostavam muito de mim. Porque pensavam, esse cara fala mal de metal, não sei o que, blá, blá. Ah, teve uma cena forte, né? E Teve eles uma eram cena uns forte. caras mais do poser, assim, porque a gente fala, poser não era pejorativo pra nós, poser era tipo, era Motley Crue, era pós, essas Skinhead, coisas, né? O Skid Row. Skid Row, né? E aí, um dia, eu tava chovendo muito, eu tava descendo pro Oswaldo e caí num bueiro, fiquei com água até aqui. E ele e a gangue dele, que não gostavam de mim, vinham vindo. Eu falei, tá, hoje que eu vou morrer. Só que eles me viram naquela situação esdrúxula e começaram a rir e me salvaram. Aí eu fiquei um grande amigo dele e tal. Então, pra tu ver, tem todas essas... Tinha um limite, né? mas tem toda essa interação no Oswaldo. Hoje ele tá aí, até é legal falar, ele tá com uma festa nova, com o Bode também, que é um cara muito legal, que é ali no Shamrock, que é um pub massa ali perto da Redenção, ali perto do Colégio Militar, que tá bombando. Porto Alegre é cultural, Todas né? as quartas, Porto Alegre é entendeu? demais, Com né? bandas novas, bandas cover, juntando o público antigo com o público novo. Eu também toco, eu sou DJ dessa festa também. Sim. E aí, galera que tá assistindo, toda quarta ali no pub, começa cedo, lá pelas 8, por aí. Cara, só banda foda. Agora, eu não sei quando que vai passar o programa, mas a próxima que vai ter é com Jupiter Day. E Dançarina Fantasma, que é uma das bandas novas que eu te falei também, que é bem legal. E eu discotecando e tal. Então, assim, Porto Alegre sempre teve um agito cultural muito grande. E, assim, é legal que agora, com essa festa deles, está trazendo de volta para Oswaldo também um pouco. Porque ficou muito Cidade Baixa e tal. Cidade Baixa. Edu, tu tens que depois me passar o contato dessas bandas novas pra gente também trazer todo esse pessoal, né? Tu acha todos aqueles que tu sente que é natural e que não, com certeza, eu já não tenho é modinha, né? Eu já tenho até uma lista, assim, dessas bandas, quando pedem, já tá na mão, assim, pra gente pegar e meter bronca. E me conta aquela história, assim, quem foi a tua inspiração, a gente já sabe, né? Mas vamos relembrar para ser produtor musical e a clássica de ter negado a produção que hoje é um álbum essencial aí na discografia brasileira, que é o Usuário do Planet Hemp. A galera pega muito no teu pé. Eles mesmo, muito. Até hoje eles pegam no meu pé, assim, porque... Imagina o Usuário do Planet, cara. Eu devia ter feito, né? Mas eu me caguei e pensei assim, porque até esse momento, quando eles me convidaram, eu só tinha coproduzido o Kings of Bullshit com o Vicente Rubino, né? Sim. E aí, tipo assim, será? Aí eu, me caguei. Porque eu te falei, às vezes tem essas coisas, né? A gente tava falando de outros assuntos que eu, dei pra trás e tal. E esse foi um grande erro, não ter ido fazer esse disco. Porque eu não confiei em mim, eu não acreditei. Eles confiavam em mim, eles acreditavam em mim. E eles eram cara, eles sabiam que eu ia fazer um baita disco pra eles. Mas eu me caguei e não fui, entendeu? Inventei um monte de desculpa furada, e eles sempre me zoaram por causa disso. Aí que eu ia te falar. Por isso que eu te falei, o Sérgio Espírito Santo vai voltar nessa conversa. Porque quem me botou para produzir mesmo, me transformou num produtor, eu tinha todo o conhecimento, tinha aprendido um monte de coisa com o Miranda, já tinha produzido o The Fala. Foi o Sérgio Espírito Santo, porque ele falou, cara, a gente sabe que tu cagou pra trás com o Planet, mas na minha banda tu não vai, tu vai vir pro Rio, tu vai produzir o Tubarões Voadores. E eu fui, fizemos um disco maravilhoso, então eu devo Hollywood Rock e a minha carreira de produtor a esse cara, entendeu? Ali tu sentiu que tinha o lance. E o Planet foi muito engraçado, porque o Planet, antes de virar a banda Planet que a gente conheceu depois, aquela formação clássica ali, do disco que já não tinha mais o Skank, né? Era só o D2 e o Skank. E eles frequentavam a Lapa, como todo mundo, e a gente tocava bastante no Circo Voador. E a gente era uma banda que tinha raga, tinha hip hop, tinha hardcore. Então eles super se identificavam com a gente. E o pessoal de Recife também, né? Do Mundo Livre, já um pouco mais pra frente depois. E o Otto era na percussão, né? O Otto era percussionista. O Otto era na percussão. E também o Chico, toda essa galera. Então, o Chico Sainz chegou a produzir também eu fiz um remixes pra ele, né? Né? Eu cheguei a produzir, que inclusive deu muita confusão, depois a gente fala nisso. Mas assim, o que acontece? O Planet, tipo, eles começaram basicamente cantando no nosso show, assim, né? Mas tu chegou a conhecer ali o D2. Era o D2 e o Skank, né? O Skank mesmo. O Skank, infelizmente, morreu antes de gravar e tal. Mas o que acontece?
eles estavam num show nosso, na plateia, e eles me chamaram, eu cheguei assim, falei, cara, nós temos uma banda chamada Planet Hemp e tal. Eu falei, bah, sobe aqui já e manda ver. Aí botei eles no palco, a gente fez uma improvisação, e eles mandaram ver e o circo veio abaixo, né? Inclusive tem um filme sobre eles, né? Sim, filmado. Que ia ter essa cena. Eu nunca vi o filme, eu acho que acabou não tendo. Mas até tava um papo assim, bah, quem é que vai fazer o papel do K? Então, essa coisa toda. Agora eu tô relembrando, rolou essa cena, mas eu vou ter de que longe, rever. assim. Eu vou ter que rever, mas eu acho Na verdade, que era pra ter sido uma cena, acabou não Mas- entrando no filme por A mais B, mas assim, teve toda uma conversação sobre isso antes e tal. Porque a gente realmente foi importante nessa história, né, do Planet também. A gente tava metido em tudo, né, sempre. E aí, né, essa questão do disco foi realmente, eu não costumo... Inclusive, eu participei daquele programa do João Gordo na MTV, que era tipo assim, tu tinha que botar um saco de papel na cabeça quando tu ficasse constrangido. E eu nunca ficava constrangido. Ele, cara, ele mesmo socou o plástico, o papel. Cara, tu não se constrange com nada? Eu falei, claro que não. Né? Tinha uns programas bizarros. Mas isso sim, isso foi assim, a única cagada que eu posso dizer mesmo na vida foi não ter produzido esse disco, né? Que um Porque baita disco. Né? Será que ele já tava meio prontinho? Eu tava assim? preparado pra produzir esse disco. As músicas existiam, mas eu teria mexido em tudo, né? Porque eu sou um produtor metido e tal. Sim. Mas o disco é maravilhoso, o jeito que ficou, né? Também. Costa do Marfim também, né? Da grande Cachorro Grande aí. Tu chegou a produzir, né? Foi legal essa história também. Foi massa, mas assim, é difícil trabalhar com eles. Porque eles já estavam são longa data, né? Não só isso, eles são um xaropão. Adoro eles, mas são um xaropão. Eu sou amigão do Gross, o Gross é muito teu amigo. Sim, o Gross é massa. Mas o que acontece? Eu fui chamado para produzir um disco diferente para eles, né? Porque eu tenho toda uma influência de Manchester. Te entendi. Essa coisa toda, e essa coisa da eletrônica, Chemical Brothers. Como que começou essa história? Toda vez que eu encontrava o Beto, né? Depois que eles já tinham ido para São Paulo, já estavam no auge e tal, dizer, cara, nós precisamos fazer um disco de remix, tipo Chemical Brothers, tipo essas coisas assim. Eu falei, podem contar comigo e tal. Ficava sempre esse papo. Já fugiu o padrão, né? Ficava sempre esse papo e nunca rolou. Aí quando rolou, de eles fazendo o Costa, falando, eu vou produzir. E aí eu vim com toda a parte eletrônica, com muitas ideias, e eu sou um produtor que mete a mão, eu gravo um instrumento, eu produzo tracks eletrônicos, não sei o que e tal. E foi muito legal esse disco, foi assim, um grande disco divisor de águas, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu produzi Detonautas também, por exemplo. Eu sou um artista um produtor que o artista depois ou tem que fazer um disco ao vivo ou acústico, porque meio que perde o público, né? Foi o caso do Detonautas, foi o caso do Cachorro. Só que daí a gente meio que se desentendeu um pouco depois com o Electromod. O Electromod, eu não porque o Electromod foi um disco que era uma progressão óbvia do que tinha sido feito no Costa, mais pra Manchester mesmo, né? Tipo... tu já tinha essa visão, talvez, como é que é? Stone Roses, essa coisa misturando música eletrônica mesmo, da rave com rock e tal. Sim. E inicialmente eles curtiram a ideia, mas depois assim eles ficaram meio assim, puta, mas não era bem isso e tal. Eu dominei bastante esse disco, mais que o outro até. Eu curto muito os dois, na real, assim. Mas assim, foram discos que... E que tá, né? O público de rock é um pouco conservador em geral, assim. Eles querem, por exemplo, né, ninguém quer ouvir os Ramones tocando samba, sabe? Essas coisas assim. Então, foi um pouco difícil o processo todo. E intenso, né? Imagina nós todos socados no estúdio. Inclusive, o estúdio era na Augusta, né? No Baixo Augusta, que era o estúdio do Duda, da Pitty. Baterista que foi baterista da Pitty. Então, imagina a loucura que foi, né? E como eles já tinham aquela linha... rock clássico deles, né? Talvez tenha, mas talvez seja um disco pro futuro, né? Bateu um pouco de frente talvez com o seja público, um disco né? mais pra frente. Só que daí na hora que dá errado, o culpado é o produtor, né? Isso é verdade. Então, tem e nesse caso, realmente faz sentido um pouco. Não, mas é um baita disco. Sim, os dois são só pode, que nem tu falar, pegar Ramones fez aquela... E dizem que o Johnny tocava muito, né? Mas ele fazia só aquela base ali, aquela linha. A mesma coisa do Steve Jones, né? Puta guitarrista, mas aquela coisa. Inclusive, que nem eu agora, o meu som solo, né? O que acontece? Eu voltei fazendo shows no ano passado com uma banda que eu formei aqui em Porto Alegre, mas com o nome The Fala, porque eu entrei em acordo com a banda, que eles não estavam afim de fazer show. Eu falei, cara, eu vou levar o nome adiante, então, de novo, né? Como eu já tinha feito antes e tal. E nessa banda tava o Júlio Sasquatch, né? Que é um grande baterista, é o meu consigliere, hoje ele é o meu produtor também, tá em todas, né? Ele tá em todas, tá o cara. Ele toca com o Gross também, né, e tal. E aí, a gente começou esse novo projeto com o The Fala, não sei quem. Nesse meio tempo, o The Fala às vezes se reúne no tributo ao Miranda, que rola no Ocidente, que o Castor produz. Super show. E a última vez que a gente tocou, os 4 da formação clássica, mais o Marcelo Fornazzi na guitarra. Então ficou uma puta banda. E a gente tocou 10 músicas. O Castor levou
a guitarra dele, o pessoal levou. Quem é que não leva o instrumento? Que tu O Flu. O Flu. O Flu nunca leva o instrumento. O Flu chegava em um puta festival, assim. Cadê o teu baixo? Nem trouxe. Cara, não trouxe nenhum cabo, nenhum baixo, nem palheta ele levava. Tipo assim, o Flu é bom vivana. Então a gente tocou, e sempre que a gente se encontra, né? A gente voltou, o The Fala, em 2011, numa festa do Lelê, né? Que era... do Lelê. No Beco, que era a discografia do Rock Gaúcho. Então a gente se encontrou, começou a tocar de novo, se olhou assim e falou, parece que o tempo não passou, essa banda é incrível, tem uma sinergia e tal. E aí a gente resolveu fazer um disco, que é um monstro, que demorou 4 anos para ser feito. Foi bem penoso, assim, o processo, a gente acabou se afastando de novo. Mas aí a gente, nessa última vez, né, no Tributo ao Miranda, foi incrível e tal, e já começaram a surgir convites para shows e tal. Esse ano a gente vai fazer alguma coisa, no ano que vem já tem bastante coisa. Então eu falei assim, quer saber, cara, faz muito tempo que eu quero usar o meu nome. Né? O meu trabalho é educar, não é The Fala, entendeu? Mesmo as Popozuda e Amanda, né, que são os grandes maiores hits com o nome The Fala, são um trabalho solo. Eu gravei tudo sozinho, não tinha mais ninguém da banda e tal. Então eu falei, cara, agora é a hora. Dei esse pulo e deu muito certo. Tô sendo muito bem recebido aqui, bastante, no interior e tal. A gente já tem shows marcados no Rio, já tá vendo coisas em Belo Horizonte e tal. Santa Catarina também. E é natural, né, Edu? Porque, desculpa te cortar, mas aconteceu com Gessinger. Sim. Aconteceu com tantos outros, né? Que demorou um pouquinho. Às vezes o meu até tá sendo rápido, assim. A galera entende que, né, que esse trabalho... Só que eu tava falando isso por causa do Johnny Harmony, né? Porque um som que eu tô fazendo agora é bem punk bubblegum, sabe? É punk pop, é uma coisa bem Ramones. Eu até postei esses dias que os meus santos padroeiros é o Júpiter e os Ramones. Porque o Júpiter, porque é uma ligação forte que o Júlio, né, o Sasquatch, teve com ele, tocou bastante com ele, gravou até um DVD. Sim. E parece que o Júpiter tá sempre entre nós, assim, entendeu? Por causa do Júlio. Mas eu também tinha uma ligação forte com o Júpiter quando ele era o Flávio, ainda antes do TNT. Quando ele tocava na banda Pesadelo, que era uma banda de doom metal, tá ligado? Já circulava no Oswaldo e tal. Então e a gente, como performer, também tem muito uma ligação, assim. Então eu digo, assim, quem norteia agora o meu horizonte, o meu som, são esses dois. Claro, Blink-182, essas coisas todas. Sim. Mas principalmente Ramones. Então, assim, a gente tá fazendo um show agora que é maravilhoso, que também tem coisas do The Fala, assim, mas é focado no meu trabalho solo, que vem desde o Amanda, Baby Doll, essas músicas mais punk mesmo. Sim. E com uma formação nova, uma banda maravilhosa, que tem 2 guris novos aí, muito bons, né? Que é o John Vitor na guitarra e o Vitor Lippe no baixo. E, a gente tá muito apaixonado uns pelos outros. E a banda tá foda. E a gente tem agenda foda até o final do ano, já coisas pro ano que vem. E quem quiser também contratar a gente, é só entrar no meu Instagram, tem ali o número do Sasquatch, ele é o produtor. E qual que é o arroba, Edu? É @educar.defala, defala com 2 L's, né? Certo. E assim, a gente tá numa fase muito boa, assim, e inclusive tem muitas músicas novas que a gente já tá tocando no show, e a gente vai gravar com a própria banda. Eu geralmente gravava tudo sozinho, mas como essa banda tem uma baita entrosamento, uma sinergia, a gente vai gravar e vai começar a lançar esses singles, talvez esse ano, talvez no ano que vem, e reconstruindo a história do meu nome, mas como a gente disse, numa coisa mais pop mesmo. É um punk bem pop, assim. Quem pensa nos Ramones, né? E aí é legal que tem muitas versões até de rock gaúcho no show. Mas como se fossem os Ramones tocando. Imagina os Ramones tocando. Que é uma coisa que a Tequila Baby começou. A Tequila Baby é uma grande influência pra mim. Sim, o James é muito legal. O James, né? o Duda. Então, assim, o que eles fizeram com Menina Linda, né, é o que a gente tá fazendo com o rock gaúcho. A gente tem versões de Papas. A gente tem versão do TNT. Tem versão do Armandinho, saca? E várias outras. Então, assim, o show tá muito rico, tá muito pop, assim. A gente tá tendo uma aceitação incrível, assim. É incrível no meio do show, assim, tá naquela punk, e daqui a pouco entra o Armandinho, punk, a galera diz, meu Deus, não acredito e tal. Então, a gente tá, assim, ó, tá... Eu considero, assim, o melhor momento da minha carreira, assim, e construindo o futuro. Volta lá pro pós-punk, lá pro começo, né? Na verdade... foi um caminho que mais seguiu... pro punk mesmo, né? Volta... Pós-punk era um pouco mais esquisito, assim. O meu trabalho agora é bem pop, assim, bem acessível, e assim... E faz 1 ano já, basicamente, eu tô fazendo isso. Né? As pessoas, a gente pensa, será que dá pra trazer o Educar? O cara é muito louco, vai zoar tudo. Eu tô numa fase diferente. Agora a gente tá construindo isso, assim, pra longevidade, entendeu? Sim. Então, assim, quem curte o que eu tô fazendo agora, tenha certeza que eu vou estar fazendo isso depois, entendeu? Então mudou tudo, assim. Então a gente tá tendo uma baita aceitação do público, dos contratantes e tal. Tá muito legal. Inclusive, a gente tem shows maravilhosos agora, em breve. Assim, 2 casas que eu considero muito, né? Passa agenda. A agenda eu não sei porque eu não guardo números na cabeça. Eu posso olhar no meu celular depois. Mas quem quiser também entra... A gente pede pra edição botar depois no... Quem quiser entra no Instagram ali.
quem quiser entra no Instagram e ali nos destaques tem a agenda. Né? Tem a agenda. Então, É porque muda, né? Quem vai assistir daqui a 10 anos ou um ano, porque vai ficar eternamente gravado, né? toda Nosso hora muda, bate-papo mas assim, nos destaques, porque assim, nos isso destaques é uma do pessoal coisa, do Instagram isso é uma coisa assim, Edu. tipo, a galera, até a Júlia, que é minha namorada, que entende bastante comunicação, fala assim, porra, mas tem que ter um lugar onde a pessoa clique e veja, né? Se ficar procurando, não dá, né? Então, eu até vou dar uma olhada aqui, mas assim, Não, é demais, cara. E o lance do punk também é um lance de energia, né? Ele envolve, totalmente. ele tem toda... E o Charles, eu entrevistei o Charles Massa também, ele falou que era muito amigão de vocês ali da época e chegou a fazer hold, né? Eu fui hold bastante do TNT e tal. E assim, eu vi o primeiro show do TNT no Ocidente, quando eles estavam careca, quando era o Ney ainda e tal. Era o Ney na guitarra e o Flávio. E eu conheço toda a história deles, eu tava junto em tudo, tá ligado? E o TNT era uma banda muito punk no início. Eles tinham uma puta pegada punk, FEBEM, né? entendeu? Então assim, ó, quer ver ó, os shows que eu te falei que... Fora assim, a gente toca bastante no Beer Pub, que é um lugar... Assim, eu digo pro Doni, em São Marcos, que o Beer Pub é o lugar do caralho, entendeu? Eu quero ir lá, hein? E, cara, tem que ir, porque é incrível, ele tem um bom gosto pra escolher as bandas, e a casa é incrível, e o público é doido, assim, sabe? Sim, imagina. É tipo, a galera é muito doida, sabe? Então, ó, a gente, inclusive, um dos shows bem legais vai ser o da Noite dos Museus, que a gente vai tocar. De graça no centro, aqui, ó. É dia 14 do 9 é agosto, né? Até lá sai o EP, até lá sai. O pessoal vai ficar ligadaço aí. São dois shows os dois shows importantes pra mim é no Galeras Rock Bar em Lajeado, né? Que é 10/8, e também no Olod Bar 23/8. Porque 23, assim, inclusive é com o Neivan Soria no Olod. Porque assim, são casas consagradas do rock, são casas muito legais que a gente conquistou tocar nessas casas, e a gente vai estrear o show novo nessas casas, já com todos os covers de rock gaúcho e as músicas novas e tal, tudo. Menos The Fall do que até a gente vem feito até agora, mas também tem ali os clássicos, tem Fucking Body, tem Popozuda, do The Fall também, quer não. Talvez role lá um Não Me Mande Flores. Mas flor de rola. Mas é um show todo focado, música, né? É um show novo, todo focado nesse trabalho novo, né? Sim, entendeu? Sim, tem que ter, né? Porque... Mas, claro, tem também ali as pérolas do The Fall, obviamente. É igual a gente ir lá no show, porque eu considero vocês demais, né? Eu ir lá no show do Stones e eles não tocar Sex Fashion. Só que aí que tá, né? No show do Mick Jagger, talvez ele não toque Satisfaction. As pessoas têm que considerar isso. É um show do Educar, isso, ó, pessoal, não é um show do The Fala. Mas assim, claro que a gente toca, porque a gente sabe que as pessoas gostam e tal. Mas assim, também tem uma coisa, o público que tá nos acompanhando agora é um público da Popozuda, é um público da Amanda. É uma galera, assim, que viveu aquela época ali. O público mais do pós-punk e tal é menos hoje em dia, assim, né? Mas tem, obviamente, sempre tem. E as pessoas conhecem as músicas e tal. A gente tem eu tenho também, hoje, mais um respeito por esse legado. E fora o seguinte, né? São as músicas tocadas em arranjos que são bem parecidos com originais, né? Sim. Porque o The Fala já tocou na Mãe de Flores reggae, house, não sei o que, a galera ficava puta. Teve um show no Rio de Janeiro que a gente fez com o D2, né? Que foi na Fundição e Progresso, que eu toquei o show inteiro house, com a banda tocando, mas com base de house. Depois do show, os caras cercaram o palco, assim, disseram lá, cara, se tu descer aqui sem tocar as músicas do jeito que são, nós vamos te cagar a pau. Aí nós tivemos que voltar e tocar as músicas do jeito que era. Foi muito engraçado, assim. Ô, Edu, eu não sei se eu te pergunto isso, porque tu é como é que se diz? Multifacetado, né? Tu é um cara muito versado, assim, mas tu participou até de reality show, né? Lá na Record, na Fazenda, que doideira foi essa? E tu também conduziu um reality show da Sony, né? Que é o Breakout Brasil, lá que era de músico, né? Dar uma peneirada quem vai pro mercado e tal. Era uma competição de bandas, né? Até uma das edições que ganhou foi o Jeff, aqui, um cara maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul e tal. Sim. A Fazenda foi muito legal, tipo, porque eu fui cotado para participar da Casa dos Artistas, né? Era demais. Lá no programa do Silvio Santos. O Silvio Santos, muito esperto, né? Viu esse formato que acabou sendo o BBB, né? Sim. Né? O Big Brother e tal. Já tinha, né, na gringa e tal. Foi lá, comprou os direitos e fez a Casa dos Artistas. Mas com artistas, né? E eu fui cotado para participar da segunda, porque na primeira o Supla ganhou. O Supla bombou, né? Um cara muito comunicativo e tal. Sim. E aí eu fui cogitado para participar da segunda, e olha quem tava. A Feiticeira tava, a Tiazinha tava, a Siang tava, que tocava comigo na época. Eu ia ter reinado nesse programa, ia ter sido muito legal, porque era amigo de todas elas. Então, a gente ia zoar muito. Só que aí eu fiz, né, as entrevistas com os psicólogos, não sei o que, acabei não passando, não sei porquê, isso aí nunca me falaram.
né? Às vezes indicação é uma Não, coisa sempre, mas né? foi assim, na época acho que eles pensaram, será que esse cara ele vai aloprar muito? Acho que é melhor não botar e tal. Aí o cara que eles botaram no meu lugar saiu na primeira semana, bem feito. Né? E se eu tivesse ido, eu ia ter ficado. Mas até isso que eu tava te falando, nessa época a tiazinha fez um disco de rock que eu produzi com uma banda mesmo, tocando e tal. Sim. E inclusive ela gravou Tô de Saco Cheio do Garotos da Rua. Né? Lá em casa continua. Só que no fim ela ela não quis lançar o disco, ela desistiu de lançar o disco. Esse disco existe por aí, alguém deve ter. Foi tudo gravado, mixado, masterizado, tudo. Mas ela acabou não lançando. Bola fora aí, ô tiazinha. Mas um dia, quem sabe, ela não lança. E aí eu fui cogitar para participar, não participei. E quando começou a história da Fazenda, o Rodrigo Carelli, que é o diretor, ele é um cara que trabalhou na MTV, então me conhecia bem, sabia como era. E ele sempre fez o lobby para me colocar, né? E uma amiga minha também, que trabalhou comigo na Sony, né? Também sempre, ia ser legal botar o Edu e tal, não sei o quê, e sempre fez esse lobby, né? E aí, foi ano, passa ano, entra ano, esse ano vai, e nunca ia. Aí eu cheguei nos finalmente, né? Nessa Fazenda 8, fiz as entrevistas de psicólogo e tal, e a psicóloga disse pra mim, tu não lembra de mim, né? Eu falei, não lembro. Eu sou a psicóloga que te reprovou pra Casa dos Artistas. Eu falei, e agora tu vai me botar na Fazenda? Vamos, agora vai pra Fazenda. E foi uma experiência maravilhosa, né? Tipo, uma das coisas que eu queria mesmo também bastante, não só conviver com os animais humanos, mas conviver com os bichos, né? Os bichos que eu queria, eu consegui cuidar, que era a lhama, e depois as avestruz, né? E foi uma experiência, que é um bicho assim, muito doido, né? Como é que tu se sentiu, Edu? Foi uma experiência real mesmo ali, não tem... É porque a gente fica achando que é maracutaia, mas não tem, é real mesmo. É que assim, o que acontece? Fora da Fazenda em si, aqui, fora, né? Sim. No mundo real, tem muita coisa, tem call center, tem um monte de coisa, entendeu? As pessoas vão pra lá organizadas, eu fui totalmente desorganizado, eu não era desse métier dos artistas conhecidos foi, e tal. Tirar umas férias. Na verdade, eu fui ter essa experiência na vida, né? Assim, e aí, foi muito legal. E, fiquei muito amigo do Ovelha, sabe? Da Mara Maravilha. A gente se bicava, mas era bem amigo e tal. Então foi uma baita experiência. E sim, as pessoas, os artistas mais consagrados, claro que eles vão com uma certa agenda pra lá, eles vão preparados. Sim. Mas, cara, quando tu entra lá dentro, vira uma loucura, fica todo mundo louco e não tem essa, entendeu? Eu me dei super bem, porque não tem problema, com o exibicionismo, ser filmado, não sei o quê. E dois, tipo assim, eu tava lá curtindo, uma piscina cheia de gente bonita e rango pra fazer, e não sei o quê, tava curtindo. Mas a galera, no início, fica meio neurótica, né? Queria saber o que tava acontecendo. Eles pegavam a bicicleta ali da parte da malhação, aí eles faziam um lance pra saber que hora era. Eu falei, pra quê? O que será que tá acontecendo lá fora? Eu falei, cara, pra mim só interessa o que tá acontecendo aqui dentro. Acabei ficando pouco tempo, porque eu fui pro pau pra defender um cara que ficou com um amigo meu lá e tal, que era um dos grandões, bonitões e tal. Eu acabei ficando muito amigo dos dois, né? Até as pessoas achavam que eu era baixinho, porque os caras têm 2 metros e eu do lado deles parecia um anão, né? Aí me viam na rua dizendo, mas tu é alto assim, cara, porque os caras são muito altos. Eu fui pra proteger ele, defender ele, porque ele foi muito na minha onda. A gente ficava acordado de noite, ele começou a dar uma pirada, a gente começou a pintar a cara, umas loucuras assim e tal. Legal, pô. E foi muito massa, só que ele começou a ficar não muito bem visto lá dentro. Ele era o cara que tinha um certo papel a cumprir. Eu falei, cara, eu preciso proteger o cara, né? Porque ele foi muito na minha onda. E acabei indo pro palco com a Mara, né? E claro, com a Mara não tem... E ainda foi pouca porcentagem, né? Porque a Mara tava aloprando muito e os fãs de todo mundo votaram pra eu ficar, porque não queriam mais que ela ficasse. Ela acabou ficando até quase o final, né? Sim. Mas foi uma baita experiência, pena que foi curta, assim, mas foi muito legal. E o Breakout era um programa muito legal, que era competição de bandas, reality de competição de bandas, e eu era apresentador e também meio que... Junto com o Dudu Manotti, meio que quase um guru. O Dudu também participou do programa. Então a gente pegava e norteava as bandas, dizia, galera, é assim, assado, a gente tem, isso aqui é legal vocês fazerem e tal. E teve 2 temporadas na Sony e tal, foi bem legal, assim. Edu, olha, foi uma imensa satisfação, muito obrigado. Depois tu me passa todas as plataformas bandas, ali pra gente colocar as bandas também. Cara, depois te passo ali o número do Sasquatch. Só tenho a agradecer, tem mais alguma coisa a salientar, algum projeto novo? Queiras dizer? Não, eu tô totalmente Fica à vontade focado. Aqui, tu tá em casa. Eu tô totalmente focado agora no meu trabalho solo mesmo, né? Com o Sasquatch e tal. Vamos se ligar, hein? E também o The Fala, né? O The Fala voltou assim, não vai ter muitos shows, porque tem toda uma questão logística, o Castor mora em Maceió e tal, mas esse ano que vem tem alguns shows. E como que ficou essa situação da formação atual? Então vai ser a clássica ou vai ser a... É a clássica junto
junto com o Fornazê, né? O Fornazo, que é tá. um guitarrista maravilhoso. Tipo assim, o The Fala com 2 guitarras e o Fornazo, ainda o Castor e o Fornazo, tá maravilhoso. Sim. Porque os dois são tremendos guitarristas. O Fornazo é um cara que já vem mais do metal e tal, da técnica. O Castor é um cara que vem do pós-punk e ele também é um guitarrista sui generis, né? Ele toca no jeito que, até pra tirar as músicas dele, os guitarristas penam, né? É muito difícil, assim, muito diferente e tal. Então, esses dois juntos, mais a Bibi e o Flu, tá um bandão, assim. Demais, e as minhas 2 bandas estão maravilhosas. O meu solo também, com os guris, e o Sasquatch, e o The Fala, assim, ó, tem muita coisa boa pela frente. Nós aqui do Estúdio Rhino, né, a gente vem com essa proposta da segunda temporada do Alternativo realmente para divulgar vocês, é tudo para vocês, então manda a galera aí que a gente vai receber. Claro, e quando quiser voltar, assim, ó, pode vir que a casa é tua, tá, Massa, irmão? Muito obrigado, agradeço o espaço aí, cara, o papo. hein, cara. Obrigado aí, e eu amo junto. você, hein, meu. Eu também amo você. E quem tá assistindo, escutando, eu falo hoje nos shows, né, tipo... Sim. Primeiro que Não Mande Flores é uma música do Urubu Rei, não é do The Fala, e quem escreveu essa letra foi a Luciana Dami, né? Importante, a grande atriz do Pantanal importante e a tal. gente dar referência às E coisas. assim, a gente era anti tudo, a gente era pós-punk total, assim, na veia. Então, a nossa canção de amor era Eu Não Amo Você, entendeu? Sim. Só que hoje não, hoje eu prego o amor, eu acho que é importante. Não tô falando nem do amor romântico, tô falando do amor entre os seres humanos. A gente precisa disso, tem que parar de tanta briga. Tem que parar porque tá chato. Tá chato. Sim. E... Ou a pessoa também no lado político é de um partido e realmente faz parte lá da história toda e faz um projeto e ajuda, ou esquece essa história. Mesmo assim, tipo, não agrega valor. A gente não tem que se separar porque um é de um partido, outro de outro. Cada um tem suas crenças, suas coisas, entendeu? E eu tô aprendendo eu tô aprendendo muito com a minha experiência pessoal dentro do rock, agora atual, que, cara, não é assim, entendeu? Tem gente legal e tem gente ruim em todos os lados. Todos os setores. Entendeu? Sim. E mesmo quem, sei lá, é ruim, essa pessoa pode mudar também, entendeu? Tu tem que ser um elemento de mudança. De luz, né? E nesse mundo que a gente tá, o próprio planeta está se voltando contra o ser humano. Então a gente tem que se unir, a gente tem que tentar salvar o planeta, tentar salvar a humanidade, né? Acho que é por aí. Não, e as tuas músicas salvou muita gente aí, por exemplo, a própria Não Me Mande Flores é uma versão que a gente escuta e dá um astral legal na gente. A arte tem esse papel, né? Quanta gente dançou e ficou feliz. Cara, demais, muito obrigado, é isso aí. Valeu, eu que agradeço também. Isso aí, galera. Tamo junto, valeu. Feito.